E aí, Tati, boa tarde. Boa tarde pra você no Brasil, bom dia pra mim aqui no Canadá. É verdade, é bom dia, né? Boa tarde, aqui são 3:30 da tarde, quase, na verdade, quase 4 horas da tarde. Caraca. Cara, aqui são 10h53 da manhã, cara. A gente tá uma chuvinha delícia de inverno aqui. Porque aqui no inverno, onde eu tô, não neva, né? Mas chove. Né? Tanto que o pessoal chama a cidade de muita. Sério? É. Vai nevar só em. Bom, agora a gente tá em janeiro, né? Mas no meio desse mês pode ser que tenha alguma chuva mais congelada que vai virar neve. E a gente tem pelo menos uns 2 dias com neve aqui. Neve e pista de você patinar, não aquela neve fofinha. Não, neve fofinha. Fofinha? A primeira snowfall, que eles falam, né? A primeira queda de neve, chuva de neve. A primeira, segunda, geralmente é uma nevasquinha que chove tipo, sei lá, 30, 40, dependendo 60 centímetros. Não, 60 vai. Mas 40, 50 centímetros. Que você tem que andar com bota, que você vai andando com o pé macio igual marshmallow, assim, na rua. Mas assim, a proporção de neve que neva aqui em Vancouver é muito menor do que no resto do país. Por isso que o pessoal adora o clima daqui. Porque aqui é Ah, muito que mais legal. ameno. Aqui é muito mais fácil se adaptar. Por exemplo, mais ao norte, Ontário, Alberta, as outras províncias assim, os caras estão com neve desde, sei lá, cara, desde antes do Natal já. Ah, interessante. Eu tinha um certo receio assim, morar em Canadá é só gelo, neve, frio. E eu curto muito o calor, o verão. Mas dá pra O aproveitar verão. aí. Sim, o verão ele vem lá pra junho, que é quando são as férias das crianças, né? Que eles pegam as férias de verão mesmo, que eles param no final de junho e voltam no começo de setembro, que é quando começa o ano, igual no Harry Potter, que o ano letivo começa em Hum, setembro, né? É E aí eles literalmente têm as férias de verão por causa do verão, porque é o período que elas podem aproveitar as férias. Muito isso. interessante. Então é uma coisa bem literal mesmo, férias de verão. Férias de verão, de verdade. Todos esses filmes que a gente assiste quando é criança que, durante as férias de verão, sei lá o que. É porque realmente são Sim. 2, quase 3 meses de férias e muita coisa acontece nesse tempo, né? Quando as crianças estão livres, quando elas vão pra acampamento. Aqui também tem camping. Tem criança que vai pra camping. Você paga, né, o camping, mas é tipo, não é tão caro. Mas as crianças vão Nossa, e. que legal. É. Elas não precisam passar o tempo todo pra dormir lá. Tem esses também, né? Mas você tem como levar eles pra ir pro camping e buscar eles no final do dia, assim, sabe? Só pra eles ficarem o dia todo fazendo atividades, porque tem alguns pais que não tiram férias, né? Junto com as crianças. Tem alguns que tiram, Sim, mas sim. não são todos. E o lance é que tem muita compreensão aqui do trabalho, porque os horários de emprego aqui, tipo, de emprego assim, da escola, as crianças entram às 8 da manhã, 8h30, e saem às 2h30 da tarde. E isso é pro país inteiro. Esse horário é pro país todo. Tem alguns lugares que tem essas atividades pós-escolares, né? Mas aí ou você paga ou tem que ter na escola. Aqui na escola as crianças não tem no caso, mas a gente tá tipo 10 minutos a pé e 5 de carro da escola deles, então Dá pra ir a pé tranquilamente. Não precisa se preocupar. dá pra ir a pé, exato. Mas fala você, você tem uma história legal pra contar sobre você e a saga Harry Potter? Como você começou a assistir, ouvir? Nossa, faz muito tempo eu comecei a assistir. Na época não tinha esse negócio, vamos no cinema ver o filme do Harry. Porque não tinha como ver o filme do Harry, porque eu era criança também e eu esperei chegar na televisão aberta, na TV aberta, assistir na Globo. Então, assim, com certeza assisti bem cortado, bem, né, bem resumido, com Daquele todos jeito, né? aqueles Entre comerciais comerciais, né? maravilhosos. Sim. Enfim, nossa, me apaixonei ali. Não, faz parte da Me nostalgia. apaixonei ali. Caramba, Sim, no primeiro que filme que passou na demais. Globo. Pergunta que ano que era? Boa pergunta, dois mil Boa pergunta. e dois, Hum... dois mil e Tá, um. talvez. Foi quase a mesma época que eu assisti. Mas eu acho que eu tinha uns 15 anos. Eu tinha bem isso, 15 para 16 anos. E foi a primeira vez que eu assisti a Pedra Filosofal. Foi numa viagem de ônibus, indo pro interior de São Paulo com um amigo meu, que a mãe dele convidou eu pra ir pro interior com eles, passar um pouco das férias, e a gente ficou 15 dias no interior, Votuporanga, interior de São Paulo. E aí no ônibus tinha essas televisõezinhas, sabe? Sei. E aí a mulher colocou lá Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu tinha ouvido falar de longe, mas eu não tinha nenhum contato com Harry Potter. E é assim, só que eu sempre tinha imaginado como seria legal. Por que não tinha filmes reais sobre, tipo, bruxas e bruxos, tipo, voando em vassoura mesmo? A Uhum. gente tinha Abracadabra,
né, que tinha as bruxas que voavam nas vassouras lá, mas não tinha realmente né, não tinha realmente uma exploração muito grande sobre esse universo, assim, tipo, a gente via filmes Você desenterrou, né, Abracadabra? É um clássico, eu adoro Abracadabra, eu assisto sempre. Sim, desenterrou, não sabia que eu tinha essa memória. E eu descobri que eu tenho. Abracadabra. E aí tem o gato, né, o gato delas lá amaldiçoado, que é o Salem, Sim. é maravilhoso. E a Hermione tem o gato também, né? Acho que tudo envolve mesmo, realmente, todo esse mundo mágico, bruxaria, né? Não, são animais ligados à bruxaria, né, gatos, corujas, corvos, né? Sim. Essas coisas todas. E aí, tipo, eu vi, e aí eu fiquei, tipo, chocado, assim, cara, porque o lance dele ter a varinha, porque eu achei muito louco, eu achei que não fazia sentido ter varinha e bruxos, porque varinha era uma coisa mais associada à fada. Sim. Na minha cabeça, sabe? Sei lá, a bruxa do Chapolin tinha varinha, sei lá, talvez, né? Mas, né? Mas eu fiquei nessa, fiquei, cara, que loucura, mas eu achei o máximo. E, detalhe, o meu fone de ouvido do ônibus tava com problema, e aí eu vi o filme só legendado. Sem som. Sem a animação. Né, primeira vez. Como se fosse um livro. Não, sem o som. Só, tipo assim, eu vi a imagem, Sim. E aí eu só tinha as legendas e o som, o áudio não tava funcionando. E aí eu só ficava assistindo, só vendo e lendo. Mas, cara, foi muito legal, assim. E aí depois que eu fui atrás de assistir mesmo, eu fiquei tipo, cara, que legal, cara, é um universo inteiro, né? E, pô, o cara vai pra escola e ele era um bruxo e ele não sabia. Eles falam isso da concepção do Harry Potter no geral, assim, né? Tipo, que é o sonho de toda criança, né? Descobrir que ela é especial, porque quando você é criança, você sente que o universo é todo seu, né? Sim. Que como se você vivesse num filme e tudo fosse visto pelo seu ponto de vista, e seria muito legal se você descobrisse que você, na verdade, é realmente especial e tem poderes, uma coisa do tipo, e você vai pra um mundo mágico onde todo mundo é igual a você, porque tem uma certa fase da infância também que você quer ser diferente, mas você quer ser igual, mas você tá tentando se encaixar ali. É verdade, na época, né? que eu assisti, eu tava nessa fase, né, a gente, criança, a gente tem um outro mundo, né, o mundo de Bob. Sim. Então a gente tem uma imaginação, assim, muito, né, ampla de tudo você cria tudo uma história, um enredo. Então quando vem um filme, você fica lá, caraca, conseguiram passar pro filme tudo que a gente imagina mesmo, assim, tudo que a gente sente, que a gente queria que acontecesse, que tivesse. Porque ele vive numa vida normal como qualquer um de nós, né? Tudo muito difícil de fazer, difícil de conquistar, tudo sempre uma batalha e todo dia a mesma coisa, né? Mais do mesmo. Então, quando assisti o filme, estava em casa, assim, aquelas propagandas da Globo, né? Os melhores filmes que vai passar no ano e tal, estreias de filmes inéditos na televisão, enfim. Então, assim, eu assisti, fiquei, caraca, é muito legal. Mas, assim, pelos recursos que eu tinha, poucos, e dinheiro também não tinha, porque eu não trabalhava, né? Era criança ainda, adolescente. Então, eu demorei pra conseguir assistir todos os filmes. Eu vim assistir de uma vez, quando começou a ter stream. Que daí eu falei, agora eu vou acompanhar todos até o fim. E eu descobri que a minha mente ainda era de criança. Eu ainda gostava dessa parte de imaginar as coisas, de ver as coisas de outra forma, um outro mundo, como que seria. E, nossa, é muito, muito massa. Assim, uma portinha dá pra um universo inteiro. Aquela bolsa da Hermione, aquela cabana que eles entram. É muito louca a cabana, né? Sim, do Torneio de Bruxo. Que é uma mansão, na verdade, né? Sim. Então, assim, é isso que a gente pensa quando a gente tá brincando de cabana em casa. A gente brincava muito, né? A gente imaginava a nossa casa inteira debaixo daquele lençol com 2 cadeiras. Então, assim, é isso. É uma delícia, então, assim, né, transformou nossa imaginação numa coisa real no filme, claro, né? Eu achei isso muito legal. Talvez por isso que eu me apaixonei tanto. Sim. Não, e assim, é isso que você falou. A gente tem eu pelo menos tenho esse lúdico até hoje muito aguçado, assim, né? Esse lúdico de gostar de coisas fantasiosas. Um dos meus diretores favoritos é o Guilherme Del Toro. Fez o Labirinto do Fauno, sabe? A Forma da Água. Esses filmes, assim, Hellboy, né? Tipo, que fez esses filmes, assim, fantasiosos, assim, eu acho o máximo esse universo. E aí tem Senhor dos Anéis também, né? Que é uma coisa de fantasia muito legal. E Harry Potter não passa pra mim. Tem uma galera que adora, por exemplo, Senhor dos Anéis e odeia Harry Potter porque fala que Harry Potter copiou muita coisa de outros universos.
Mas, cara, não dá pra tirar o mérito. Não dá pra tirar o mérito. Pode ter copiado, sim. Acho que um copia do outro no geral, assim. A gente tem várias leituras de como são dragões, de como são unicórnios, de como são fadas. Tem fadas assassinas em alguns filmes, tem fadas bondosas em outros. Queria-se eu posso dizer assim, que queria-se como uma referência, né? Um ponto de partida. Sim. Então, acho que um filme acaba usando um pouco o outro como referência, porque esse mundo das bruxas, esse mundo mágico, de certa forma, tá tudo ali, né? Sim. Junto. É como se você, cada um... um mundo, cada um na sua história, contando a sua versão do que você viveu ali, mas é um único mundo, tudo ali. É igual que a gente vive. Então, assim, hoje, né, nossa realidade também é essa. Cada um tá em uma parte do mundo, tá no mesmo momento, mas vivendo o seu momento, né? Sim. Tá no mesmo... É a mesma coisa, tá? Assim, acho que não dá pra você fazer uma crítica sobre um copiar o outro, porque acho que tá tudo junto. E eu curto muito essa parte de bruxa, vampira, essas histórias. É muito legal, né? Acho fantasia, né? legal. De ficção e fantasia. Eu acho demais também. Sim. E acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa imaginação na vida, assim, né? E o Arthur, ele tá numa fase agora que ele tá assistindo outras coisas, mas ontem eu tava revisando umas coisas aqui do roteiro, da pauta pra hoje, assim, e aí ele tava vendo, que legal, Harry Potter, né? Aí eu peguei e falei, aí ele falou assim, porque eu sempre coloco as capas do podcast bem temáticas, assim, né? Com a gente fazendo alguma coisa e tal. Aí ele falou, você vai fazer o que com isso aí? Você vai fazer você voando numa vassoura e tal? Eu falei, não sei ainda, vai ser eu e a Tati aqui fazendo alguma coisa, não sei, mas vai ser legal. Aí ele pegou assim, ele falou, que legal. Eu falei, nossa filho, eu não sabia que você ainda achava legal Harry Potter, né? Ele falou, não, eu acho o máximo ainda, só assisti muito quando era pequeno e agora tô dando tempo, caraca. Mas a Mel também adora o Harry Potter, e a gente tem no Max aqui, né? E é muito gostoso saber que tem tudo aquilo ali, né, cara? Você pode ir lá e visitar os filmes favoritos. Eu assisti esses dias de novo. Um ou outro assisto com as meninas. Eu maratonei com a Duda, quando a gente morava lá na praia. Ai, que delícia. Caramba. E ela, a primeira vez que ela conseguiu assistir os filmes e acompanhar todos sem desistir em meia hora. Porque cada filme é umas 2 horas. Sim, é porque agora ela tem mais repertório pra conseguir mastigar os diálogos e o que tá acontecendo. Porque ela tá numa idade... Ela tá na idade que o Harry tava, mais ou menos, né? 10, 11 anos é a idade que essa criança... Sim, já é a idade deles, é verdade. Ela curtiu bastante, vira e mexe eu assisto, sim. Meu aniversário, inclusive, do ano passado, em outubro, foi o tema do Harry Potter. O Manuel colocou a minha foto pela IA e eu estou numa vassoura. Que e demais. Aí eu sorrindo. Yes! É claro. Eu acabei de te mostrar. É claro, por favor, porque... Eu esqueci de pôr a minha camiseta de Hogwarts, que eu tenho. tinha Mas que eu colocar tenho uma do Hogwarts. Quando a gente fizer um live sobre isso, você vai colocar. E eu vou colocar a minha também. Eu tenho umas 2. Eu tenho a fantasia do Arthur, do Harry Potter, que foi no nosso primeiro Halloween aqui, ele foi não de Harry, ele foi de aluno de Hogwarts, né? Ele falou, eu não sou o Harry, sou aluno de Hogwarts. E aí ele tá com a roupa da Grifinória, e é uma roupinha pequenininha, assim, devia ter colocado ela. Ia ficar apertada, mas ia ficar legal. É muito legal, porque assim, ele não tem que se identificar só com o Harry, porque tem todos os outros personagens que faz parte, né? Então isso é legal, ele escolheu a casa dele. A minha, eu gosto do Harry, claro, mas eu gosto de todas as casas, cada uma tem a sua Você gosta de ideia, todas? Eu achei bem interessante. Não, também gosto de todas, mas no meu teste das casas eu sou da Corvinal. Sério? A minha é do Grifinória mesmo. Olha só ela. Olha, você viu? Não é? Então tá bom. Eu não sei por quê, porque eu não sou muito aventureira, mas enfim. Você deve ter outros princípios, você deve ser corajosa, priorizar os amigos, ter lealdade, então eu acho que deve ter outras coisas. A lealdade. A lealdade, eu sei que você é leal. Então, vamos nessa. Olá, nerds! Eu sou o Alexandre Storm e você está no Na Nerd Pod, o podcast da Na Nerd, que hoje nós vamos falar de vassouras, sapos, varinhas, magia e muito mais. A gente vai entrar hoje no universo mágico do mundo de Harry Potter e hoje eu tenho aqui uma convidada muitíssimo especial, a senhora Tatiane Trindade. Tatiane Potter, né? Para os mais íntimos. Tatiane Potter, obrigado. Muito bem. Esse seria o seu nickname em 2002, né? No MSN. Exatamente. Nossa, uma ótima lembrança. E se vocês estão achando alguma semelhança aqui entre Trindade, né? Já que a gente tem o Emanuel Trindade, né, então a Tati Trindade, ela é a esposa do Manu. Eu consegui arrancar ela lá da paz e tranquilidade dela e trouxe ela aqui pra bater um papo comigo, sobre um assunto que nós dois temos em comum, que é uma paixão que nós temos, que é o universo Harry Potter, né, Tati? Nós somos trouxas. Nós somos trouxas, exatamente.
Exatamente. E, cara, bom, a gente tem esse lance de gostar muito do universo da magia e tudo mais. E a gente falou um pouco sobre como a gente começou a gostar desse universo, né? Mas eu quero muito discutir essa pauta de uma forma não só... É claro, vai ser uma pauta feita por fãs, assim, mas eu quero trazer o universo Harry Potter pra para iniciantes. Mentira! Quem estiver começando agora, quiser ver, a gente vai passar pelos livros e pelos filmes de uma forma mais rápida, mas ainda assim explicativa, e tentar deixar um manual aí pra quem quiser começar a curtir os livros e os filmes de forma leiga e suave. Então, se você nunca assistiu, nunca viu, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é cada coisa. E é isso, beleza? Então, depois da vinheta, vamos nessa. Pegue suas vassouras e diga suba! Vingarde Leviosa. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado. É Leviosa e não Leviosa. É isso aí, Tati. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que a gente... Como é o universo Harry Potter pra gente, né? E você assistiu o filme, né, primeiro que o livro. E quando e como foi o seu contato com o livro, com o primeiro livro? Eu, assim, começa você, mas o meu primeiro contato de livros do Harry Potter foi com A Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix foi o primeiro livro que eu li. Então eu comecei pelo quinto, não pelo primeiro. Nossa, o que aconteceu? Eu não tinha acesso aos livros na época, e tinha a irmã de um amigo meu que ela tinha os livros. Porque eu fui tardio com Harry Potter, como eu falei, né? Uhum. Eu já tinha 15 anos e tinha a Pedra Filosofal. Só que não foi lá o que lançou a Pedra Filosofal, assim, foi depois. Acho que também passou um tempo depois que eu assisti o filme e eu não fui atrás. E eu nem sabia que tinha livros, né? E aí, eu falei pra você começar, acabei que eu tô começando. Mas aí essa minha amiga tinha os livros, a irmã do meu amigo. E aí eu vi o livro, capa bonita, azul, né? E eu vi Harry Potter e tal. E ele tava lendo, ele falou que era mó legal, tal, uma foto. Aí eu falei, sério? Depois eu quero ler. E eu não tinha hábito de ler livros assim, então foi ler livros grandes assim, né? Eu li alguns livros mais novos assim, mas tinha 15, 16 anos, tava tranquilo. Não tava lendo pra caramba, assim. Aí eu vi esse livro e falei, cara, livraço, porque A Ordem da Fênix é dessa porrada, assim, né? É um livro com 800, 900 páginas. Sim, e o livro é muito maior do que o filme. E aí eu peguei, mas fui ler. E aí eu lembro do começo, era uma tarde quente, Harry estava sentado do lado de fora, e aí tinha os anúncios no rádio sobre as ondas de calor, né, que estavam acontecendo, que é quando, né, enfim, tudo que acontece lá, que depois eu volto aqui. Mas aí depois desse que eu peguei e fui atrás dos outros. Aí ele pegou com a irmã dele e foi me emprestando os outros. E aí que eu fui lendo os outros, eu falei, caraca, aí, cara, eu fiquei apaixonado pelo universo ali, lendo os livros, né? Mas e você, depois, como foi seu contato com os livros, assim? Então, livro físico eu ainda não tive, você acredita? Eu não tive a oportunidade, mas é uma vontade muito grande que eu tenho de ter todos eles, inclusive. Porque, assim, como eu te falei, eu comecei lá em 2001, 2002 assistindo a televisão. Mas depois as coisas vão acontecendo, muitas coisas vão mudando. E eu só via picado sempre pela televisão. Até então eu não percebi o quanto eu gostava. Até assim, veio pandemia. Você só achava interessante. Olha, sim, veio pandemia. Olha o tempo, hein? Pandemia. Caramba, não, foi ontem isso. Mudou, assim, tipo, faz pouco tempo, assim, tipo. O quanto eu gostava e, assim, o quanto eu acabava não acessando, porque eu tinha outros focos, enfim. Então, eu ganhei o Kindle do Emanuel. Daí eu já baixei logo todos os livros. Uma porrada de uma... É isso, de uma porrada só veio tudo uma coleção, né? Então, ele acaba um, já começa o outro. Não vou box. Isso, já acaba um, já começa o outro, tudo compilado. Então, quando eu comecei a ler, foi do início mesmo, né? Antes, quando o mundo era mundo, igual meu pai fala assim, aqui era tudo mato antes, quando eu comecei, então, enfim, era isso. Eu comecei lá do início. Mas e cada vez que eu lia, eu ficava, uau, como assim? No filme não tinha isso, não tinha aquilo, não acredito. Daí falei, daí eu comecei, eu acho que eu li a coleção dele umas 2 vezes. Tô indo pra 3ª vez agora. Caraca. Eu tô no segundo livro. Eu também já li isso. Eu já li umas 3 vezes e eu já ouvi o audiobook umas 2 vezes também, que a narração é maravilhosa. Não, eu gosto de ler, não consigo ouvir, tem que ser ler. Ler, assim,
parar e imaginar. Não, tranquilo. Não, e assim, e foi durante a pandemia, né? E assim, mais do que fuga num momento mó difícil, assim, pra gente, no geral, assim. Então eu imagino o quanto que você ficou sugada, porque, cara, imagina se Harry Potter tivesse sido lançado durante a pandemia, sabe? Nossa, tinha estourado, né? Muito mais. Nossa, ele estourou, no geral, sim. sendo lançado como foi. Sim. Né, mas é muito louco, assim. Eu morro de inveja, assim, das crianças que falaram que cresceram com o Harry Potter na mesma idade que elas estavam, assim, o Harry tá com 13 agora, tô com 13 também, tô lendo o livro, e aí vou na livraria tal, porque tinha esse lance das livrarias, né, tinha os lançamentos dos livros, que era um grande evento nas livrarias, na época eu trabalhava na Livraria Cultura, inclusive, e todo lançamento de novo livro, cara, era uma loucura, um evento, a molecada ia lá e a gente tinha que abrir as caixas na frente do pessoal, assim, chegou um novo livro do Harry Potter e a galera ia lá, sabe, era um frisson, assim, cara, eu acho que eu não me lembro de ver um movimento literário tão grande quanto foi com Harry Potter, assim, sabe? Honestamente, no meu tempo, eu não lembro. E eu achei interessante, assim, a época que ele lançou, foi uma época muito boa, porque, assim, hoje no mundo digital, talvez tivesse, sim, o sucesso que teve, mas não seria tão rápido, eu acredito. Porque eu vejo que as crianças hoje leem muito menos, né? Né? Por consequência da internet. É muito mais visual do que a leitura em si. Isso é um problemão, assim, a gente segue resistência, assim, ainda, mas a gente vai ter que migrar também pro visual, pro vídeo em algum momento aqui. E, assim, o estímulo visual, ele se tornou muito mais presente na vida das pessoas, né, do que só o auditivo, por exemplo, né? Sim. Você gostar muito do auditivo só, mas eu gosto, mas eu sei que tem que inovar, né? Mas mas foi um feito e tanto, né? Porque é um livro lançado no Reino Unido, né? Lá na Inglaterra, e aí ganhou um espaço gigantesco. E eu tenho que ver, não sei quanto tempo depois, vou até ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente. Quanto tempo depois do lançamento de Harry Potter, o livro se tornou filme? Isso é uma informação importante. Tá aqui, ó. Do primeiro livro até o primeiro filme levou cerca de 4 anos e meio. Não foi tão, olha. Aqui, ó, o livro foi lançado em 26 de junho de 97, né, a Pedra Filosofal, e o filme estreou em 4 de novembro de 2001. Cara, não é muito tempo, se parar pra pensar. É sucesso dos livros e 4 anos depois tem um filme, sabe? Tipo assim, os caras falaram, vamos fazer um filme. E não foi um filminho. Eu acho que não foi uma adaptação, foi um puta filme. Foi rápido mesmo, inclusive assim, eu acho que trouxe uma novidade pra todo mundo, né? Sim. Porque era muito assim, mundo da DC, da Marvel, então assim, veio uma ideia diferente de tudo que já tinham visto. E os filmes, querendo ou não, de magia, de bruxaria, de fada, era tudo histórias antigas. Contos de fada, Sim. filmes que eram um pouco mais antigos, de certa forma. Então, quando trouxe uma coisa nova, para um público jovem, com jovens fazendo filme, talvez isso trouxe um boom. Nossa, que legal, porque se você for ver mesmo os filmes, tirando Peter Pan, os outros, tudo de magia, tudo de conto de fada, pessoas mais velhas. Que daquela história, da época assim, meu pai fala, quando eu era criança, minha mãe, sabe? Então assim, verdade, isso trouxe uma coisa pra gente, pro público jovem da época também. Então assim, talvez isso trouxe todo esse boom. Sim. E tenha ido tão rápido. Verdade. Talvez seja isso, a minha opinião, né? Pode crer. Bom, mas então agora vamos falar dos livros. É leviosa e não leviosa. Bom, a gente teve o primeiro, né? A gente teve a Pedra Filosofal. Sim. Que é a história no geral, assim, né? Que a gente conhece o Harry, né, cara? A gente conhece esse garoto que é criado pelos tios ali, né? Mas ele não é, tipo, um sobrinho querido, né? Não. Ele é tratado como tratado como uma aberração, né, cara? Os tios dele são uns baitas uns cuzões com ele, assim, Sim. né? A alienação e abuso parental, assim, né? Tipo... Total, sim. E ali, aquela vida que ele tá ali, não é feliz, mas assim, tá ok, porque ele está em um lar, né? Tem onde dormir, come às vezes, né? Mas tem o que comer, enfim. Então quando ele moleque, né, velho? recebe uma única Sim. carta que nunca foi entregue nada pra ele, mas uma única carta que na verdade ele nem conseguiu ver, né? Foi... Oh, a Guida está doente. Comeu um peixe estragado. Pai, olha! O Harry recebeu uma carta! Me devolve, é minha! Sua! Quem ia escrever pra você? Depois, Sim. então assim, quando ele só vê, né, foi endereçado pra ele, ele fala, nossa, não, finalmente alguém me conhece, alguém sabe alguma coisa sobre mim, então ele fica deslumbrado, né? Ninguém deixa, claro, ele lê a porcaria da carta, isso me deixou angustiada. Claro.
Todo mundo. Muito. Falei, caraca, qual a dificuldade, Todos nós. gente? Eu fiquei... Dá carta pro moleque, Nossa, cara! dá vontade, né? Igual você falou assim, de ir lá entrar, né, na televisão e falar, dá essa porcaria aqui, o menino precisa ler, enfim. Esse início pra mim foi muito legal, mas ele já tinha meio que alguma coisa, sabia que ele não era normal, porque ele já tinha feito algumas coisas sem querer com o primo dele, né? No livro isso fica bem claro, né, assim, não só no filme que a gente tem a cena da cobra, né, mas no livro ele fala, né, que é o narrador da história, porque tem um narrador, né, no livro, né, que é muito bom, é um recurso muito bom, na verdade, né, que não faz falta no filme, porque o narrador, pra quem conhece... Não sei se não faz falta, acho que não faz falta pra quem lê os livros, porque você meio que sabe já o que tá acontecendo, né? Mas agora, pra quem tá começando pelo filme, não sei se talvez um narrador seria uma boa. Mas, sei lá, acho que acaba assim, ficando muito autoexplicativo, porque eles explicam muita coisa. Os próprios personagens explicam muita coisa. Ah, não, porque aqui no mundo da magia, coisas tecnológicas não funcionam. Ah, porque o mundo da magia e dos humanos, que são os trouxas, é assim, assim, assado. Ah, porque... Então, porque o Harry, ele se torna o nosso espectador, né? Ele é a gente ali no livro. Sim. Ele é a pessoa do mundo dos humanos normal, que entra no mundo da magia e tudo tem que ser explicado pra ele o tempo todo. E isso é ótimo, né? Pra quem tá... O Harry somos nós, né? Porque acaba tudo sendo explicado pra ele, porque assim como ele, a gente também não entendia tudo aquilo, aquele mundo novo, porque era daquela forma. Então acaba sendo mesmo o livro, Sim. Ele tem esse narrador e no filme tem alguém sempre contando pra ele as histórias, mas sempre com um mistério no fundo, né? Sempre com uma informação incompleta, Sim. Que é o que instiga mais a gente a continuar lendo e a continuar assistindo pra descobrir esse mundo. Não, foda, e é assim, e no primeiro livro a gente tem isso, né, dele descobrindo Sim. que ele é um bruxo, né, e tem todo esse lance, né, assim, de como ele... Parece que as coisas vão fazendo sentido, assim, né, pra ele, e é muito legal que você vai conhecendo os personagens, né? Assim, o lance das cartas durante o filme é muito maneiro, porque apesar das cartas estarem sendo negadas pra ele, as soluções mágicas vão sendo cada vez mais encantadoras, né? Pra gente que tá vendo, tipo, agora começou a chegar um monte de coruja, o cara vai trabalhar, o tio dele vai trabalhar, o Walter, e aí, cara, tem coruja em cima do carro dele, em cima das outras casas, em cima da outra casa. Fora a primeira cena, que é muito legal. A primeira cena você tem a professora McGonagall, né, que é um gato, Sim. virando uma bruxa, né? Adulta. E você fica tipo, caralho, puta que pariu, como assim? Né? E você tem aquele Gandalf que era do Richard Harris, o primeiro ator que fez o Gandalf, que é muito Merlin, né? Ele é muito mago mesmo, assim, barbudo, de barba branca. A ideia que a gente tem do Merlin do Rei Arthur da Távola Redonda, sabe? Sim, é verdade. Tem essa semelhança, né? A parte mais legal também, que Sim. também tem no livro, é quando a tia dele vai abrir os ovos e tem as cartas dentro dos ovos. Que foi Isso é na versão estendida, sabia? Isso aí na versão normal, primeira, não saiu. Na versão estendida que tem essa cena aí, que tem também que tem a cena do Duda experimentando o uniforme horrível da escola se que ele vai. achando, né? Sim, o Bam e ela cozinhando, né? O uniforme do Harry. Porque o Harry ele herdava os uniformes, as roupas largas e velhas que Sim, exatamente. O Duda não usava mais, né? O primo dele. E aí ela fervia e tingia, né? Horrível, Mas né? o interessante desse primeiro filme, do primeiro livro, sobre a Pedra Filosofal, é sobre... mistura um pouco da magia com a vida real, né? Sobre o poder das pedras, a alquimia, sobre o elixir da vida, sobre o que as pessoas buscam, né? A vida inteira é viver pra sempre, né? Nunca morrer, porque acredito que todo mundo tem o mesmo medo, né? De saber como é depois, né? Então essa preocupação em sempre como durar mais, Sim. sempre viver mais. O primeiro filme tenta trazer um pouco disso, né? Misturar um pouco as duas coisas pra puxar um pouco a curiosidade das pessoas. E mostra ali também a honestidade de Sim. Harry, né? Bom, obrigado. O quanto ele, apesar de não ter Sim. tido uma boa educação, porque não teve, ele se virou sozinho, ele se criou. Ele é educadinho, né, cara? Ele é muito educadinho. Ele se virou como pôde. Ele poderia ser um delinquente, Sim. não foi. Desde o início Sim. foi provado que ele não era. Então, assim, Verdade. mesmo com tudo que ele poderia fazer, imagina o Duda com toda essa magia, descobri que era um bruxo. O que ele faria? Você entende? Nossa, ia ser um Sonserino, né? Entendeu? Então, assim, mimadinho. Mas o Harry não, ele, mesmo sabendo que ele podia, sim, fazer o que ele quisesse, porque ele era um bruxo, não, ele sempre tentou andar de uma forma correta, de uma forma honesta, aí se ele herdou dos pais,
Tanto que ele pegou a pedra e ele não fez nada, né? Ele foi o único que conseguiu achar porque ele justamente não tinha intenção de usá-la pra nada. Agora pensa na vida real as pessoas. Sim, muito nobre, Se tivesse esse poder, conseguir pegar essa pedra, como que faria? Assim, o lance do primeiro filme... O primeiro filme, ele é conclusivo por si só. Ele podia não ter uma continuação, se eles... Podia não ter. Porque ele é um filme muito conclusivo, né? Não precisaria. Ele tem aventura, ele acontece aquilo, ele derrota o mal no final. E o mal desaparece, como acontece em vários outros filmes. E aquilo é isso. Só que assim, os filmes do Harry Potter, eles têm Isso é uma coisa da J.K. Rowling, né? Ela gosta dessa aura de mistério e um pouco de medo, né? Nas histórias. E o Harry Potter, ele tem isso. Logo do primeiro filme, né? É uma história que é fascinante, é mágica. E ao mesmo tempo ela é um pouco assustadora. As cenas da Floresta Proibida, você fica, caraca. Que o Malfoy também vai em detenção, né? Pra floresta. E aí, ele fala, não podemos ir lá. Há lobisomens lá. E aí o Hagrid fala, há coisas muito piores do que lobisomens lá. Tipo, caraca, velho, o que pode ser pior que lobisomens? Verdade. Você tá maluco? E assim, desde criança, lobisomens é das minhas criaturas mais assustadoras que eu tinha pra mim, assim, sabe? Isso é trauma do Lobisomem Americano em Paris, que era um filme que passava no SBT, que foi o filme que, inclusive, foi o filme responsável pela categoria da criação Melhores Efeitos Especiais no Oscar. Caraca. Então, até esse filme não tinha... esse filme é de 91, 92, eu acho. Acho que antes, talvez. E, assim, a transformação do lobisomem é tão assustadora que os caras não tinham uma categoria. E eles criaram Melhores Efeitos Especiais pra isso. Inclusive, foi baseado nessa transformação que a J.K. fez a transformação do Lupin, né? Lá no terceiro filme. Quando ele se torna lobisomem. Porque, cara, é assustador. Você vê o cara... quando você lê no livro, né? Só dando um salto rápido, mas eu já volto pro primeiro livro. Quando você vê você lê a transformação dele no livro, ele fala, então já era tarde demais, as feições de Lupin estavam esticando e seus braços e pernas ficando mais compridos e surgindo garra. Caraca! Eu senti calor no rosto de medo lendo essa parte, sabe, assim. É desesperador, você fica, fudeu, eles vão morrer agora. É isso, Harry Potter é um filme sobre... E cadê a pedra nesse momento? Não tinha mais. Foi destruída. Não, tem um monte... É muito legal, porque assim, apesar deles viverem num mundo mágico, eles não conseguem resolver tudo com um passe de mágica. Não. Porque tudo... porque tudo mais é mágico. Então tem criaturas resistentes à magia, né? Você tem feitiços específicos que você tem que usar, né? Isso a gente vai aprendendo. Enfim, no primeiro livro o Harry descobre tudo isso, que ele é um bruxo e ele vai pra Hogwarts, né? E no livro tem toda uma definição. Você vai precisar de um monte de materiais que não aparecem no filme. Por exemplo, uma coisa que aparece nos livros que eu lembro, que não aparece nos filmes, é que eles vão precisar de um chapéu cônico pra uso diário, que é um chapéuzinho de bruxo, assim, né? E isso não tem, né? Tem na formatura deles nos livros, nos filmes, né? Sim, tem algumas coisas, os itens, eles são muito detalhistas quanto às lojas, como que é a fachada de cada uma. E no filme até tem as fachadas, mas você não consegue prestar atenção em detalhes de cada uma delas, que no livro conta, né? Como foi quando você foi descobrindo assim, tipo, agora tem o Hogwarts, aí tem o Hagrid, esse gigante aqui, que é tu queria ser amigo dele, né? É um cara muito legal, gigante gentil. E aí, de repente, você tem Beco Diagonal. Plá! O que você pensou quando você viu? Você sentiu e pensou... O que quando você viu a primeira vez o Beco Diagonal? Deixa eu ver se é o que eu pensei, o que eu senti também. Eu queria muito ter ido lá. Nossa, eu achei assim, aquela parede de tijolos, assim, é tudo aquilo que a gente imagina quando a gente é criança, assim, nossa, uma... É 25 de março dos bruxos, né? Porta, uma passagem secreta, uma magia, tá, a hora que abre e fala, mágica. Será que existe de verdade? Eu queria ter ido. Porque assim, essa parte preencheu as minhas expectativas do livro. Claro que não é... Mas assim, eu assisti também 3 vezes pra conseguir prestar atenção em detalhes. Pausava o filme pra poder ver os detalhes que no livro tinha e tal. E o que falta é incrível, né? Então assim, eu tava lendo o livro e assistindo o filme ao mesmo tempo. Então eu pausava. Sim. Eu fiz isso. Que demais. Nossa, você fez um laboratório. Sim, o modo CSI foi ativado. Lendo e assistindo. Mas assim, eu fiquei encantada. Nossa, até hoje eu procuro alguma coisa sobre a Edwiges. Não sei se você lembra, não sei se você estava na época também, a Cacau Show, né? Ela tinha coisas temáticas, né? Do Harry. Sim, sim. Então, umas caixinhas... que eles imitaram muito as caixinhas dos feijões mágicos. Daí tinha a caixinha que vinha... uma bola, né, como se fosse o pomo de ouro. Mais ou menos isso. E dentro você podia achar um personagem. Então, assim, eu comprei 4 caixinhas.
pra achar Edviges e não achei. Mas eram bons? Eu lembro disso aí. Eu lembro disso. Eu lembro Você que lembra? Eu lembro que... Cara, eu lembro porque... Eu não sei que época que foi, mas foi tipo antes da gente sair do Brasil. E eu lembro do Emanuel, de mandar um áudio pro Emanuel. E o Emanuel falar, não, que a gente tem no shopping agora, na Cacau Show, porque a Tati quer uma caixa do Harry Potter lá, que só vende lá. Tá. Não, eu comprei 4 caixinhas. Eu lembro disso. Eu peguei 2 do Rony, daí eu peguei o Malfoy e peguei o professor Snape. Falei, olha, não acredito nisso. Só que eu tinha acabado de entrar no emprego. Daí eu dei um Rony pra uma amiga minha lá, que a gente fez amizade e tal. E quando eu senti que eu ia sair da empresa, mudou muita coisa lá. Uma sensação, como se fosse uma intuição. Nesse dia eu saí e falei, deixa eu ver, já tinha acabado a campanha, já tinha acabado tudo. Eu vou lá comprar uma caixinha do Harry Potter, porque eu tô com a sensação de que muita coisa vai mudar. Eu nem sabia que ia sair da empresa, foi uma mudança drástica naquele período, em outubro. E eu fui no Mac, da Cacau Show, e eu comprei uma caixinha. Na hora que eu abri, era o Harry Potter. E era muito raro. Eu falei, certeza. Era raro? Coisa boa. Eu achei que você queria Edviges. Então, eu queria Edviges, só que assim... o Harry já tinha acabado, já tinha esgotado. Se você achava só os outros, daí eu falei, eu achei o Harry, então isso aqui muita coisa boa vai acontecer, porque é muito raro achar um Harry Potter, ainda mais numa campanha que já tinha acabado. Sim. Ou será que não? E era caixinha rasgada, caixinha amassada. Eu falei, eu vou pegar essa caixinha porque ninguém vai querer comprar. Porque sabe como que a pessoa é mais visual, né? Sim. As pessoas são visuais, então eu falei, vou pegar a amassada. Ninguém vai querer comprar. Caramba, e quem diria que ali tava... Daí eu peguei essa e falei, não, vai ser essa. Vou levar, daí eu peguei o Harry. E aí Edviges eu namoro ela até hoje pra conseguir qualquer coisa dela. É muito raro, é difícil, é um animal difícil. Cara, caramba. Eu lembro que na época do filme, que eu fiquei fascinado, eu cheguei a pesquisar quanto era pra comprar uma coruja e como que era criar uma ave de rapina em casa. Obviamente não tinha como. Olha, você foi um pouquinho longe. Eu só queria um ursinho de pelúcia, viu? Cara, qual é, né? Um pet, né? Mas não tinha como, eu queria criar ela solta pra que ela... Mas aí ela ia ficar me trazendo rato, né? Ia ser meio foda. Minha mãe não você queria pra mandar cartas pra você, né? De uma forma mais rápida do que pelo correio. Ia ser foda. Eu certeza que eu ia fazer isso. Eu mandava bilhetes pros meus amigos por... Nossa, isso é louco. Ia ser foda demais. Ninguém ia entender nada. Não ia entender. E é engraçado mesmo, a gente falando sobre o Harry, sobre o primeiro filme, vamos falar sobre todos os outros, mas quando eu fiz a minha tatuagem do Harry Potter, eu tava com 36 anos. Minha primeira e única tatuagem. E eu falei, vou fazer, né? Porque assim, quem não conhece, né, Harry Potter? Todo mundo conhece. Filmes passam na televisão, né? É o que você acha. Já passava na televisão lá, nos anos 2000 e pouco, né? Falei, todo mundo conhece e tal, eu vou fazer... Daí eu fiz com os pezinhos do Mapa do Maroto, né? Que é bem clássico. A plataforma no 3/4. O óculos, né? Com a cicatriz. O pomo de ouro, né? Que o Harry pegou primeiro. E a Relíquia da Morte. E um pouco de magia. Tá? Falei, quem vê vai já sacar que é, né? São todos os signos ali, né? Todos erraram. Ninguém sabia o que era isso. Eu falei, como assim, gente? Será que eu tô no mundo errado? Mas é porque você pegou referência só. Se você tivesse colocado alguma coisa só o Harry e a cicatriz de repente... que é mais popular, mas você pegou um monte de coisa que é só pra quem tá no livro, que nem as Horcruxes, esses símbolos todos aí é pra quem tá dentro. Pra quem é mais... então, mas na minha visão, todo mundo ia bater o olho, é isso. Só que não. Até chutaram e falaram assim, esses pezinhos aqui, você caminha na sua vida? Eu falei, não, não é minha vida. Várias teorias, não, tá? A bolinha é o quê? Você gosta muito de jogar vôlei? Eu falei, gosto, mas não é sobre isso. Mas e esse... triângulo aqui é do Pink Floyd? Caraca, nossa. Daí oi. O quê? Eu falei, não, gente, eu preciso explicar, tem que fazer um curso pra essas pessoas amar, realmente. É difícil. Mas é isso, né? É muito profundo, né? Pra quem não manja, assim, né? Mas voltando aqui ao livro, só da Pedra Filosofal, a gente tem todo... O que está havendo aqui, recruta? Senhor, é o sonar, senhor. E o que tem o sonar? Aqui estamos entrando em uma área com muitos spoilers, senhor. Muitos spoilers pela frente. Pois bem, soe o alarme, recruta. E diga para todos se prepararem. Nós estamos entrando em uma grande área com muitos spoilers. Essa introdução ao universo bruxo e no final do filme o Harry luta, né, contra o Voldemort. E vence pelo amor, né? Porque o Voldemort não pode tocar nele, tudo isso. Mas durante esse filme a gente tem apresentado ao Quadribol,
Que é esse esporte que é o que a gente queria, que é mais desculpa pra voar na vassoura. Né? A gente só quer isso. Mais desculpa pra voar na vassoura a milhão. Pô, é isso, é o esporte mais emocionante do mundo, sim, sabe? Porque você tá voando uma vassoura. Tem um cara que a gente tá acompanhando agora, é o Seijinho, né? Que é um canal de YouTube de um cara brasileiro, e ele faz umas análises muito secas e ácidas sobre o filme, mas é divertido. É uma coisa bem pra leigos, assim, é muito maneiro. E aí ele analisando Harry Potter, e ele fala, e aí você tem esse esporte que é o quadribol, que aí independente de ponto você tem, se você pegar essa bolinha aqui, o outro time ganha. Quadribol é basicamente um basquete, só que voando na vassoura. Você tem que arremessar uma bola dentro do ar. Só que o diferencial, além da vassoura, é que tem um pomo dourado minúsculo que fica voando pela arena. E quem conseguir pegar esse pomo, automaticamente vence o jogo, independente de quanto tiver o placar. Esse é o esporte mais idiota que eu já... Super justo. Né? Você pode se matar o tempo que for, mas pegou o pomo de ouro, acabou o jogo. E a gente é apresentado também pros amigos, né? O Harry e o Rony e a Hermione, né? Que a gente descobre que os Weasley são, tipo, conhecidos por terem, sei lá, muitos filhos e serem ruivos e serem pobres, né? Sim. Pelas outras famílias bruxas, né? Apesar de eles serem uma família bruxa reconhecida como antiga, né? E 100% puro sangue, né? Como eles vêm a falar mais pra frente, sim, assim, né? Os puro sangue. Quando esse lance de puro sangue se torna algo relevante em algum momento da saga, né? E enfim, cara, Pedra Filosofal é um dos filmes que eu gosto muito, assim. Eu não sei dizer qual é o meu momento favorito. Eu acho que algumas minhas partes favoritas são os jogos de quadribol, que os efeitos não são, se você olhar hoje, ainda são bons, mas já não são tão incríveis, né? Talvez hoje em dia seria uma coisa meio Transformers, eles voando com umas explosões atrás, assim, sabe? Uma coisa meio maluca. Mas eu gosto muito. O início dele do livro é muito bom, sim. A Pedra Filosofal, acho que é uma introdução para mostrar o que vem por aí. As casas, a pontuação das casas, né? A batalha das casas. E como são as outras casas. O chapéu seletor, que introduz você ali a casa que você vai, né? E os professores, né? E é muito fascinante logo de começo você ver as matérias, né, cara? Pô, história da magia, a transfiguração. Pô, é muito legal, entendeu? E aí você tem a professora de transformação, sim, né, que é a McGonagall. As escadas que mudam de lugar. Sim. O jornal, que as pessoas se mexem no jornal, também é interessante. Sim, Hogwarts, né, é muito a escola mais... Eu tô fazendo aspas com os dedos aqui, mas... a escola de magia mais segura do mundo. Né? Só que mas, não. Né? Só que não, né? Tipo, eu gosto muito dos memes lá do... Enquanto isso, no escritório de Dumbledore dormindo bonitinho com touquinha e pijaminha lá, e o Harry arriscando a vida, né? Nas catacumbas do castelo. É bem isso. E enfim, é um livro fantástico. E ele realmente serve pra gente introduzir. É o começo dessa aventura, né? Realmente... e a gente é apresentado a um monte de personagens e nomes que a gente não esquece mais, né? Se eu falar Nicolau Flamel, né, que é como chamam ele no livro, né? Nicolas Flamel. Sim. Aí você pode não lembrar de cara, mas você sabe que é o cara da Pedra da Imortalidade. Sim. Né? Ele é um químico, né? E enfim, ele acaba muito bem, é a Pedra Filosofal. E depois dele a gente tem a Câmara Secreta. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo. Quem é você? Dobby, senhor. Dobby, o elfo doméstico. Eu tô nesse livro, relendo ele, na verdade. Que demais. A Câmara Secreta é muito bom, cara. Ele é o meu filme favorito da saga, assim, é um dos. É ele e depois O Prisioneiro de Azkaban, que é muito bom. Mas eu gosto muito porque ele é muito completo, né? E é um puta de um mistério, assim, né? É um mistério, cara. Sim. É um livro de detetive, assim, um mistério que ninguém consegue solucionar. Né, porque estão acontecendo as petrificações, né, sim, no castelo. E você tá no começo, tá no meio? Eu tô na parte que o Harry desce com aquele professor, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome dele. Ele desce pras câmaras? Sim, que ele consegue descobrir a abertura das câmaras pelo banheiro da multa que geme, descobre que é a multa que geme, na verdade. É o Lockhart. Que foi a primeira que morreu, né, com o basilisco. E é onde eles descem e começa ali toda a aventura, e é a parte que o professor
rouba a varinha do Rony, que já estava quebrada, e tenta apagar a memória dos dois pra ninguém descobrir que ele era uma fraude, né? Que na verdade ele nunca salvou, nunca fez nada, né? E na verdade ele perde a memória ali. Tanto nessa parte que ele é um... Como é que é? Ele é tipo um colírio não colírio do capricho, né? Mas ele é tipo uma sensação no mundo Ele é charmosão, né? Ele é um tiozão charmosão, sim, assim. Ele é um charmosão das mulheres, né? Porque ele conta histórias que ele sempre é o herói, né? Um fortão, valentão, e ainda é bonito, cabelo arrumado. Não achei bonito no filme. Também não achei bonito no livro. Mas, então, pra alguém ele era um gato, né? Mas assim... Ele é pro padrão britânico ali, né? Pro padrão britânico ele é um cara bonitão, cabelo arrumado, né? Pra mãe do Rony. É um galã, né? Enfim, e elas se derretem por ele, então ele nunca deu uma aula decente na vida. Então, assim, esse da Câmara Secreta, essa parte eu achei interessante, né? Porque, por mais que exista a parte de magia, nem todo mundo que vive no mundo da magia sabe fazer mágica. Então, e ele é uma prova. Exato. Verdade. Então, assim, e quando o Harry também descobre que sabe falar com cobras, né? Que ele também não sabia falar língua de cobra, e que ele herdou essa parte do Voldemort por conta da cicatriz, enfim. Essa é a descoberta. Sim, isso fica claro. E assim, é uma coisa completamente inocente lá do primeiro filme, né? Sim. Você acha divertido no primeiro filme, você nem sabe, imagina. Assim como ele, você descobre junto que aquilo é um problema. Sim. Né, no mundo da magia. Tipo, já falei com uma cobra uma vez. E você vê, beleza, ele falou com uma cobra uma vez, realmente. Não, Harry, mesmo do magia, falar com cobras não é um bom sinal. Assim, quê? Como assim? Né, tipo, e é onde ele acha que não está na casa certa, que ele fala com o chapéu seletor, que ele acha que no dia de escolher ele pra Grifinória foi errado, porque o chapéu seletor, inclusive, sugeriu que ele fosse da Sonserina. Porque ele tinha coisas da Sonserina, enfim, que ele estaria muito bem lá. Que lá ele teria mais poder, mas ele não era o poder que ele queria, só queria viver, ele só queria finalmente poder viver e usufruir da vida, o que ele não fazia quando morava com os tios. Difícil, muito difícil. Tem muita coragem, eu estou vendo, e uma mente nada má também. Tem talento, se tem, e uma vontade de se provar. Mas onde vou colocá-lo? Sonserina não. Sonserina não. Tem certeza? Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua cabeça. E Sonserina iria ajudá-lo a alcançar essa grandeza. Não tenha dúvida disso. Não? Por favor. Bom, se tem certeza. Tudo menos Sonserina. Melhor que seja Grifinória. Então a ideia dele não era essa, apesar de ser uma pessoa muito investigativa, porque ele é um adolescente muito corajoso. Eu não conseguia ser metade do que ele era no filme na minha vida real, e olha que nem tinha magia. Eu penso assim, que se fosse o Harry, eu teria morrido no primeiro ano, assim, porque eu teria ficado na cama, cara. Eu não vou sair por aí pelo castelo à noite. O cara falou que, Hogwarts, você pode ser expulso pra cada espio que você dá. Sei lá o que, você é expulso. E se você correr no corredor à noite, você é expulso. Tudo é expulsão, cara. Tudo é expulsão naquela escola. Então, apesar de ninguém ser expulso, quase nunca, né? Aí também, inclusive, no segundo filme, a gente descobre a história do Hagrid, né? Que, na verdade, o Hagrid, ele era um aluno de Hogwarts que se envolveu nesse caso, né? Da abertura da Câmara Secreta 50 e tantos anos atrás. E aí, por conta disso, graças ao Dumbledore, que é pela bondade do Dumbledore, ele não foi expulso de fato, né? Foi expulso, mas não expulso da escola, dos terrenos da escola. Ele virou guarda-caça, né? Sim, foi proibido de fazer magia, mas aquele guarda-chuvinha dele ali é meio suspeito, né? Então, assim, sim, daí na Câmara Secreta descobre, sim, a história de Hagrid, porque todo mundo queria saber o que aconteceu com ele, né? O porquê que ele não podia fazer magia, o porquê que ele não podia exercer, né, a sua função de bruxo, né? Apesar de ser um. Então ali conta essa história, essa parte dele. E no livro, ele não é chamado de Hagrid, né? Ele é chamado pelo primeiro nome. Rubio. Rubio. É o Rubio Hagrid. Sim, no livro ele é muito chamado pelo primeiro nome e não por Hagrid. Tem umas misturas. É verdade. E é louco assim que
esse segundo livro, ele é meio assustador, né? Porque você começa a ler umas partes quando você começa a ouvir a voz do basilisco nas paredes, né? E basilisco, né? Essa grande cobra gigante que nasce de um ovo de galinha. Todo um lance mágico, assim, né? E tem o olhar mortal, né? Se você olhar pra ela, você morre só de olhar pra ela. E você começa a ouvir essa cobra e ele começa a falar rasgar, matar, sei lá o que, sangue. E você fica, puta que pariu, que é isso, cara? Sim. Né? A primeira vez que você vê isso. Você assistiu o primeiro filme ou leu o livro nesse caso? Não, você viu o primeiro filme, né? Da saga toda foi o primeiro filme, depois que eu li o livro, depois assisti o filme e li o livro. E você lembra de... Porque assim, você não tava preparada, você não tava avisada. Não, foi quando você... A primeira vez que você começou a ouvir isso no filme. Não dá. Você pensa, isso aqui é pra criança? Como assim, cara? Sim, eu achei estranho só assim, no filme... Não lembro muito bem, acho que no livro ainda nessa parte, mas achei estranho porque que levou a Gina, né? Porque se ele só matava trouxa, sangue ruim, não tinha sentido levar a Gina pra Câmara Secreta, já que ela é sangue puro. Que foi o lance lá do Lúcio Malfoy, sim, né? Lá no começo, na loja, lá onde o Lockhart tava dando autógrafos. Ele teve uma tretinha lá com o pai dos Weasley, né? E aí... ele fingiu uma tretinha, depois a gente entendeu que ele fingiu a tretinha pra colocar o diário, né? Do Tom Riddle dentro do caldeirão dela. Ele usou a menina indiscriminadamente também. Ele sabia que o diário era maligno. E aí ele faz isso. E então não tem a ver com ela em si, né? Mas ele precisava de um bode expiratório, alguém pra fazer o trabalho sujo, né? Eles estavam tentando trazer de volta o Lorde das Trevas, né? De certa forma, acho que ele usou ela pra tentar atrair o Harry, porque ele sabia que o Harry ia lá tentar salvar ela, e o objetivo dele era atrair o Harry, né? Não era matar a Gina, de certa forma. Desde o primeiro. Do segundo filme, mais ainda, fica muito claro que estão tentando matar o Harry, né? Eliminar ele, porque ele é uma ameaça, né? Ao retorno do Voldemort, né? Ah, meu Deus, eu falei o nome. Cuidado, viu? Mas... E é isso, assim, no segundo filme também tem muito mais coisas, assim, tem o fato da gente descobrir que sangue ruim é uma baita ofensa no mundo da magia, né? Pra quem não é nascido bruxo, né? Que no caso da Hermione. A gente vê a amizade deles crescer um pouco mais, assim, né? A Hermione se arriscando nas regras. Porque ela era extremamente certinha e meticulosa, né? Então pra ela fazer uma coisa... Ela era trouxa, né? Ela é filha de trouxas, sim, né? Não que ela era trouxa, ela era filha de pessoas não mágicas. Sim. E ela tentava fazer tudo certinho. Eu penso que se eu fosse no mundo da magia, eu tentaria... Às vezes eu já pensei que eu seria nerd igual ela. Mas eu acho que eu seria mais igual o Rony. Sabe, eu vou me virar aqui, cara. Seja o que Deus quiser. Mas ela é muito nerd, né, cara? Ela é bastante. Nossa, ela sabe... Ela lê todos os livros antes da escola. Ela faz a lição de casa, de fato. Ela faz a lição de casa, né? E é o que salva eles, né? De tudo. Tudo, exatamente, o tempo todo. Ela salva o rabo deles o tempo todo. Inclusive, nesse filme, nesse livro, é ela que salva eles também, né? Por conta que é ela que descobre que é nos canos, né? Que possivelmente a cobra tá se escondendo, né? Mesmo petrificada, ela acaba ajudando eles a solucionar o enigma, né? O porquê, como que as pessoas são petrificadas e que bicho que é e como que ele andava no castelo. Então, ela que acaba descobrindo, e eu não lembro se foi o Harry ou se foi o Rony que descobriu o papel na mão dela, dobrado. Foi o Rony na enfermaria. Não, foi o Harry na enfermaria. Foi o Harry, na enfermaria, que ele descobre o papel. Esse filme é foda. Nesse filme, a maior parte dele, o Rony passa muito amedrontado, por conta das aranhas. Quem não passaria, né? Misericórdia, o tamanho das aranhas. Não. Não, mas assim, ele... é foda. Eu adoro quando eles estão indo pra Floresta Proibida e ele fica, sigam as aranhas. Não poderia ser sigam as borboletas. Nossa, é verdade, cara, sim. Né? Siga as aranhas. Ele fica reclamando o tempo todo, cara. E a gente finalmente, realmente, mais do que no primeiro filme, a gente vai mais fundo na Floresta Proibida, né? Sim, ali eles são super corajosos, né? Porque eles entram numa parte que só dava pra ver por uma lanterna o caminho que vocês estavam... Você é doido, eu não iria. Né? Não, e assim, é legal que o Harry vai e ele conversa, né, com a aranha mestra, né, maior de todas lá, que era supostamente o monstro que estava no castelo. Aragog, isso mesmo, Aragog. Mas aí na hora que eles estão indo embora, aí o Harry, bom, obrigado. Então nós vamos indo. Obrigada pela sua informação. Bom, obrigado.
Nós já vamos. Já vão? Eu acho que não. Meus filhos e minhas filhas não fazem mal a Hagrid por ordem minha. Mas não posso negar a eles carne fresca quando ela entra com tanta boa vontade em nosso ninho. Adeus, amigos do Hagrid. E você fica... né, cara? E aí fudeu. Graças ao Ford Anglia, né, do pai do Rony, o carro, que é muito legal, porque o carro é mágico e ele cria uma personalidade selvagem, né? Sim, sim. E ele vira uma criatura da floresta também, né, o carro. E salva eles. Tem uma lealdade ali, né, rolando ainda. O carro fica bravo com eles, mas no fim acaba salvando, né? Sim, e enfim, nesse filme é quando a gente acha que o Harry vai morrer, né? Você vai morrer, meu. Porque ele leva uma dentada de basilisco no braço, né? Sim. Do tamanho de uma faca de pão. Ele no começava braço. mesmo assim já achava que tava indo embora, tal, mas vem a Fênix, né? A lágrima da Fênix tem poder curativo. Sim. Mas uma coisa que eu observei em todos os filmes, os livros, enfim, é que o Dumbledore, na verdade, ele permite que o Harry faça tudo isso, porque ele joga muitas dicas no ar. Todos os livros, Sim. todos os filmes, assim... Ele sabe que o Harry tá fazendo, ele sabe cada passo, mas ele não interfere. Ele tá jogando um xadrez de bruxo ali, porque o Harry tem que, né, talvez ele não possa interferir pessoalmente, né, mesmo. Ele não quer, na verdade, ele não quer interferir, ele quer que o Harry descubra sozinho as suas origens, de onde que veio, a sua própria história, porque ele poderia muito bem sentar e um dia conversar com ele, contar tudo, e vida que segue, não existiria nem filme. Mas ele instiga Exatamente. ele a fazer a sua própria ter a sua aventura, porque ele acredita que é o que vai fazer o Harry entender o mundo da magia, entender tudo aquilo, Hogwarts e o lado bom, o lado ruim, enfim, que também existe na magia. E assim, até o último livro a gente fica muito cabreiro, tentando entender se ele sabe de tudo ou não sabe, né? Porque ele joga muita coisa no ar, né, realmente, o Dumbledore. Sim, ele joga assim no ar e pega quem quiser, entendeu? Falando em pega quem quiser, aí a gente vai para o terceiro livro, e terceiro filme, que é O Prisioneiro de Azkaban. Sirius! Não. Sirius! É o padrinho dele. Que a gente tem várias meteção de louco do Dumbledore também nesse filme. Prisioneiro de Azkaban é quando a gente descobre que o Sirius, o famoso assassino, né, Sirius Black, né, escapou de Azkaban. Sim. E Azkaban, né, é a prisão dos bruxos, a prisão mágica, tecnicamente a prisão mais segura do mundo. Tudo é mais seguro do mundo, até que não seja, né? Sim. Em Harry Potter. Sim. E a gente conhece os Dementadores, né, que são essas criaturas malignas que sugam toda a sua felicidade e faz com que você ache que nunca mais vai ser feliz. Que eles são uma metáfora para depressão, né? Sim, isso que eu ia mencionar, realmente. Eles sugam toda essa alegria. Tudo que você for ver, na verdade, no mundo da magia, ali, tudo se resume a o amor, a alegria e o lado ruim, sempre tentando tirar essa felicidade do outro, se você for ver bem. No geral, tem isso. Uhum. E os Dementadores, ele suga tudo que é de bom, né, da pessoa. Então, realmente remete muito à depressão, onde você acha que não existe mais sentido de nada e nada traz alegria pra você. E Sim. o Harry tem muito, né, muito sensível com os Dementadores, né, nesse filme. Ele começa a descobrir esse medo, quanto isso faz mal pra ele, né, o quanto ele se sente mal. Sim. E eu achei a parte mais legal desse filme, desse livro, é quando ele descobre que tem uma família de verdade, da parte... Por parte do pai, e que... Porque ali a tia dele, o tio é por parte da mãe, né, a irmã dele, né, a irmã da mãe dele. Então, Isso. essa é a parte do a irmã da pai, mãe assim, dele, é um amigo, melhor amigo. Claro que ele demora um pouco pra descobrir que é melhor amigo, que é o padrinho, mas eu fiquei muito chocada, desculpa a parte quase na metade do filme, mas quando ele fica muito feliz, porque ele tem um padrinho, finalmente vou ter uma família, vou ter onde morar, vou ter um lar, e ele fica muito animado. Aquilo ali também, eu fiquei emocionada, me desculpa, mas eu fiquei... É foda, né? Não, mas assim, e é foda que ele descobre de um jeito muito merda, né? Ele descobre ainda com aquela suspeita de que o Sirius tinha feito o que o Pedro Pettigrew fez. Sim, é uma coisa chocante, né? Que ele fica feliz, ao mesmo tempo decepcionado, né? Isso, e o mais chocante é isso, e depois é mais chocante mais pra frente no filme, quando a gente... Esse filme, ele pra mim é fascinante em várias coisas. Ele é fascinante porque os caras meteram um lobisomem nele. Sim. Tem os Dementadores.
E a cena dos Dementadores no começo, ela é assustadora, né? Que Sim. na versão em português dublado, eles estão lá no trem e o trem para no meio do trilho antes de chegar em Hogwarts, né? Sim, bem no comecinho, né? É verdade. E o trem balança, né? E aí tem o Rony lá, e ele, ai caramba, né? Tipo, e a água dentro da garrafa começa a congelar. É sinistro, cara, é uma cena muito assustadora. Parabéns, sabe, pelo tanto que é assustadora essa cena. Os caras fizeram isso muito bem, assim. É bem sombria, né? Sim, e eles é legal que todos eles já têm uma amizade bem consolidada. Eu adoro ver eles fazendo coisas triviais, assim, porque nesse livro o Harry tá muito chateado, porque os amigos... Não, nem é nesse. Ele também não tava conversando tanto com os amigos, né? No segundo ele tava mais chateado porque eles não respondiam as cartas. E é quando a gente conhece o Dobby também, né? Tem isso. Sim, sim. Que o Dobby tava escondendo as cartas deles. Mas no terceiro livro, ele quer ver os amigos também. Ele tá meio sem contato. E eles se encontram lá no Caldeirão Furado, né? Que é aquele bar antes do Beco Diagonal. Sim. Né? E o Harry pega o Night Bus, né, que é aquele ônibus dos bruxos, né? Que você só precisa estender a mão da varinha e ele vai vir. E eu gosto muito da explicação. Tem muita coisa que você explica só em uma linha de roteiro, né? Tipo assim, ele fala, os bruxos, os trouxas não veem a gente, um puta de um trem roxo, um ônibus roxo, passando pela cidade entre os carros a milhão. E aí o comentário do cara, do bilheteiro, né? Do ônibus é, os trouxas não veem, não prestam atenção em nada. E é isso, tá bom, aceito, porque é verdade. Entendeu? Nós não vemos detalhes, né? É, cara, não, esse batido, do ônibus achei muito legal. Desde o início, né, assim, antes de ele entrar no trem, teve uma cena já lá no casa dos tios dele, né? Uhum. Que ele vê um bicho na mata, assim, ali um olho. Sim. E ele fica desconfiado do que ele tá observando ele. Então, desde ali já tinha, assim, algo está acontecendo, algo misterioso está acontecendo. Algo maior. Muito maior. Então, ele já fica ali arrepiado, ali já fica desconfiado. Então, quando ele entra no trem, que os Dementadores vão caçar o fugitivo, ele percebe que é ali e aquilo não faz bem pra ele. Mas o que faz bem ele voltar à felicidade é o quê? Chocolate. Chocolate tá na vida. Chocolate faz bem realmente, né? Traz alegria mesmo. Total, tem essa. E aí é isso, né? Então a gente fica muito apreensivo, assim, com tudo desse filme. Esse filme, ele é muito segurando a emoção do que vai acontecer, assim. E tem todo aquele lance do bicuço, né? É quando a gente conhece o hipogrifo, bicuço. Nesse livro, nesse filme também, o Hagrid se torna professor de trato das criaturas mágicas, que é uma matéria que eu adoro. É uma matéria que eu gostaria de aprender mais, assim. Tanto que eu gosto muito dos filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu acho muito legal. Sim. Gosto muito também. Dentro do universo, né? Eu acho muito bacana. E aí a gente conhece o bicuço, porque no livro você tem a definição dele. Você ainda não chegou lá. Mas no terceiro livro você tem... É muito louco você ler as definições. Então era essa criatura do tamanho de um cavalo... E era muito sutil onde começava o pelo e onde começavam as penas. E nas costas duas asas com aproximadamente 4 metros de diâmetro abertas, sabe? É muito legal a definição que eles dão no livro. E aí quando você vê ali na sua frente, você fica, caraca, que legal. Sabe? É que nem quando você vê um dragão no livro a primeira vez. Assim, os dragões de Harry Potter são muito legais também. Sim. E... eles contam muito em detalhes, né? E assim, mas assim, a partir desse capítulo... né, o Prisioneiro de Azkaban, é quando o Harry Potter passa a ficar mais sinistro, né? Tem a Pedra Filosofal, que é bem teen, bem criança, assim, e aí tem a Câmara Secreta, que ainda já tem um toque de sinistro, assim, né? Da cobra falando que é sangue, matar, rasgar, estraçalhar as pessoas ali, e tudo o que acontece. E tem... agora o Prisioneiro de Azkaban, que depois você entende, né, que é mais pra frente na história, que é sobre... E assim, no filme fica evidente que querem o Harry, né, que tem alguém atrás do Harry, pra matar o Harry, prejudicar o Harry. Sim. Né, e então fica tipo, caraca, velho, a vida desse moleque não tem sossego, pelo amor de Deus. Não tem paz. Deixa o moleque em paz. Inclusive ele acha mesmo, no Prisioneiro de Azkaban, ele acha que finalmente vão encontrar ele, é o Sirius que vai matar, é o Sirius que vai acabar com ele, e ali ele acha, não, agora é esse, e é isso que eu tenho que destruir, porque é ele que
tá querendo me prejudicar, que quer me matar. Então ele já pensa que ali vai acabar tudo pra ele. E que ele vai lutar contra. E não só isso, a galera fica soltando umas frases soltas pra ele, que não faz sentido. O Sr. Weasley, não vai atrás do Sirius Black não, tá? Se o Sirius Black vier aí, é um cara perigoso, não vai atrás dele não, né? Aí ele fica, mas porra, por que eu vou atrás do cara? Vocês estão malucos? O cara tá lá, eu tô aqui, vocês estão doidos? Tipo assim, né? Aí depois ele descobre que, na verdade, tem essa suspeita de que, na verdade, todo mundo acredita nisso. Não suspeita, todos acreditam, né, que o Sirius foi responsável por dedurar a localização do Tiago e da Lilian. Sim. E que foi o responsável porque ele era um grande partidário do Voldemort, né? E que ele tinha tudo pra ser também, né? Não era, né, cara? Não era, mas achavam que era por conta do jeito dele já, né? Porque ele já tinha um jeito, assim, tipo, mais pro lado errado, digamos assim. Né? Não, nem isso, não é isso. Ele foi traído pelo Pedro Pettigrew. E depois a gente descobre que o Rony vinha dormindo com o rato. Que tem 10 anos. Vinha dormindo com outro cara. Eu dormindo com outro cara. Não, é porque ele dormia com o rato de estimação dele, né? E ele tava lá, o Rony tomando banho, o Perebas lá na banheira e ele tomando banho com o Pedro Pettigrew. Que nojo, não pensei pra essa parte, não. Porra. Eu não pensei, não. Era ele o tempo todo ali. E pensa, como assim, né? Cara, não tinha um dedo. Harry Potter! Total. Mas Exato. E aquela casa que eles ficavam, eu achava muito, muito legal. De fora, parecia assim, tipo, igual uma casa assustadora. Lembra aqui na nossa rua, um sítio que chamava aqui, a Casa da Bruxa? Sim, é na ponta, né, da dona, esqueci o nome dela. Mas no filme é a casa dos gritos. Daí no filme tem, associei super, que eu morria de medo de passar ali. Caramba, né? E é muito louco, né, porque também nesse livro é quando a gente começa a ver mais a relação do Rony e da Hermione indo pra outros lados. Sim, que eles aquela sensação de começaram a entender que eles se gostavam, mas não sabiam ainda que se gostavam. Assim, o interesse, né? O Rony parece meio afim dela, mas não tem certeza. E eles estão olhando a casa dos gritos lá na vila de Hogsmeade, né, que a gente conhece Hogsmeade, finalmente, que é o maior vilarejo bruxo na Grã-Bretanha, ali, né? E são várias coisas, né? Nesse livro também, se não me engano, é quando, antes disso, eles estão lá conversando e a Hermione, você não quer chegar mais perto? Ele, quê? Ela, da casa. Tá, claro. Não, aqui tá bom, né? Tudo mais. Mas, tipo assim, você não quer chegar mais perto de mim? Eu percebi um pouco antes que eles estavam meio que se interessando, foi quando ele foi arrastado pra dentro da toca, né? Pra chegar nessa Casa dos Gritos. E quando ele consegue sair, ele mostra, né? Ela, nossa, deixa eu ver como que você tá. Machucou dele? Machucou um pouquinho. Mas... preocupadíssima, né? Sim, preocupada com ele, como que foi, ele contando uma história dramática. Não, ele aumentou muito, né? Como ele se machucou. Eu acho que eu vou ter que amputar. Entendeu? Acho que a partir daí foi onde algo de errado não está certo. E, enfim, é muito envolvente, assim, né? A história ela vai pra um lado muito louco. E a gente conhece depois, ao final dessa história, a gente conhece realmente a verdade, né? Que o Sirius foi traído, né? O Pedro Pettigrew, que é o rato, né, o Perebas, que era o rato o tempo todo, ele traiu eles sob a localização por medo, né, do Voldemort, ele tinha morrido de medo do poder dele, e o Sirius foi preso injustamente, e ninguém sabia, nem mesmo o melhor amigo dele, o Lupin, também achava que ele era culpado e não entendia muito bem o que tinha acontecido, e até que eles, né, você vê que eles são amigos, e a gente tem mais pra frente, aí você descobre o conceito de animago, né, que são bruxos que se tornam animais. Sim, a partir daí que a gente descobre, né. Um animago é um bruxo ou bruxa que pode assumir uma forma animal a hora que ele bem entender. Um bruxo não escolhe a sua forma animago, ele não escolhe o animal qual ele vai se transformar, ele só sabe disso quando ele vai se transformar. Essa forma animal é um reflexo da sua personalidade. Um animago é muito diferente de um bruxo transfigurado em um animal. O animago ele mantém a sua capacidade de raciocínio humano, o seu senso de identidade e as suas memórias. Um bruxo transfigurado em animal, ele vai agir igual um animal ali porque ele não tem capacidade nenhuma, ele vira por inteiro um animal. E isso é uma coisa que eu senti falta no filme. O fato de que no livro eles explicam que os amigos, eles eram os marotos, né, que era o Tiago, pai do Harry, né? Que é James, né? Mas enfim, o James Potter, né? Que era né? O Rabicho, que é o Pedro Pettigrew, o Lupin e o Sirius. Eles eram os marotos, né? Que responsáveis pelo mapa do maroto. E eles 4 eram animagos. E eles... o Pedro Pettigrew ficava na cola deles. Ele era o burrinho por interesse, que né? ficava ali na cola deles pra pegar cola nas matérias. Exato.
E eles conseguiram se tornar animagos ainda na escola. Ainda, sei lá, no 5º ano, parece. Sabe? E aí ele também foi só de osmose, assim, sabe? Mas esse é um conceito que eu sinto falta. Esse é um conceito que eu sinto falta de apresentar mais no filme. E também que não tem, né? Porque só tem o mapa do Maroto que fala que é ali, mas assim... Apareceu e é isso. Mas isso é bem resumido essa parte, né? É. E sim, e o filme, esse é o meu preferido. E o próximo, né? Que a gente vai falar. São os meus filmes preferidos. Porque tem muita riqueza de detalhe, mas o livro tem muito mais. Sim, muito mais. Não, e assim, e tem um lance de... Os marotos são chamados pelas características dos animais que eles se transformam, né? Então tem o almofadinhas, que é o Sirius, que são as patinhas do cachorro, né? O rabicho, que é o rabo do rato, né? O aluado, que é o Lupin, que é o aluado, porque é um lobisomem, né? Sim. E o Pontas. Pontas é o Thiago, né? O pai do Harry. E porque ele se transforma num cervo, que é um cervo, um animal grande, assim. E porque eles dizem que lobisomens, em geral, não fazem mal a outros animais. Só pra espécie humana, é tipo uma maldição mesmo, assim, né? É foda porque isso fica muito jogado lá na frente, né? Que o patrono do pai do Harry era um cervo também. Ah, que inferno. Isso é uma coisa que eu não gosto, que eu não perdoo, assim. Isso aí também não é o patrono também, ninguém escolhe, né? Na verdade, quando você faz a magia, né? Exato. Vem o animal que é também da sua essência, não é que você escolhe também. Sim, você já fez o seu teste? Interessante nesse... Você fez o seu teste de patrono? Você sabe qual é o seu patrono? Não sei. O meu é um labrador. Labrador? Na verdade, não. Na verdade, o meu é um Golden Retriever. O meu eu não fiz. Depois eu te passo o link. Passa o link, por favor, que agora eu quero saber, estou curiosa a saber. Of course. Será que eu sou uma ave? Se eu sou uma, tipo, uma Edviges? Eu gosto muito da lontra, cara. Acho que a lontra é um símbolo de inteligência muito grande. O da Hermione é uma lontra. Sim, nesse filme também tem uma parte que o Harry tem uma esperança de que ele viu o pai, né? Quando ele tenta salvar. Sim. Ele e os filhos falam, não, mas foi meu pai que fez, meu pai. E daí onde ele descobre que, na verdade, o patrono é igual, é o mesmo, né? E que foi ele mesmo que salvou os Sirius e ele de morrerem por causa dos dementadores. Não sei se você lembra. Lembro, claro. E é nesse filme também que a Hermione tem vira tempo pra conseguir fazer várias aulas. E esse que eu achei interessante, que eu gostei do filme, porque ele mexe muito com a nossa mente, mexe muito com o tempo, com as ações, o que você consegue mudar pra mudar lá na frente. É aquela coisa de voltar ao tempo, né? Que a gente sempre tem essa curiosidade. Assim, eles manipulam o conceito de viagem no tempo de uma forma que você faz... Não é que você nunca viu, né? A gente tem os filmes de viagem no tempo, tem De Volta pro Futuro, mas esse lance de você manipular, de você voltar e você alterar as ações do seu futuro, é muito louco, né? E aí, assim, parece que o conceito de viagem no tempo ali, pra eles, é um looping, né? Porque as coisas que aconteceram com eles antes deles viajarem no tempo, eles interferiram nelas enquanto eles estavam viajando no tempo já. Ou seja, tipo assim, antes de voltar no tempo, já tinham visto... Ou seja, já tinha acontecido, mas não tinha acontecido ainda. É porque nesse filme que o Dumbledore fala que se eles forem rápidos, eles podem salvar até 2 vidas. Sim. Né, que era do Bicuço e do Sirius. Sim. E aí eles vão lá pra Cabana do Hagrid durante a viagem no tempo, e eles não saem, a gente não tá saindo. E aí eles pegam e jogam uma daquelas pedrinhas na cabeça do Harry. Sim. Que aconteceu antes deles viajarem isso. Eles estavam lá e, o que aconteceu? Não, o vaso quebrou, né? Ele, caramba. Sim. Né? Então o Bicuço nunca morreu, né? O Bicuço, ele já tinha sido salvo por eles antes. Sim. Né? E eles tiveram que refazer de novo isso. É um tempo contínuo, uma doideira, cara. Acho uma doideira. E ali, assim, também, essa parte de voltar no tempo, quando o Dumbledore fala da forma dele, né? De metáforas e dicas de que um não poderia ver o outro, né? Porque senão daria aquele choque. Uhum. E nos filmes também falam muito sobre isso, né? De o passado não pode ver o presente, né? As mesmas pessoas não podem se ver, porque senão ficam doidas e tal. Tem uns filmes que falam assim também. Quando você volta no tempo, você não pode ver você mesmo. E ele também fala a mesma coisa, você não pode ver você mesmo. Coisas terríveis, né, aconteceram. Você não pode ver você mesmo. Senão fica louco, né? Faz sentido, né? Isso. E aí, assim, e é isso. Então esse filme, ele é incrível por várias coisas, né? E é foda porque nessa cena em que eles saem da Casa dos Gritos, né, depois que o Sirius consegue provar que, na verdade, o Pedro era o rato infiltrado de verdade, que ele não era culpado pela morte dos pais do Harry, e o Harry, naquela loucura toda, perdoa
perdoa ele, o Sirius convida o Harry pra ir morar com ele, né? E, cara, no livro define isso muito bem. Eles escrevem, pô, o Harry foi enchido por uma esperança de repente ir pra uma casa onde fosse bem tratado, uma casa mágica, onde fosse do universo dele. E ele ia aceitar. Só que aí, na hora em que o Lupin começa a se transformar em lobisomem, porque ele não tinha tomado a poção mágica dele, que fazia ele... Essa poção dele, a poção Sossega Lobo, acho que é esse o nome. Ela é uma poção que faz ele se transformar, mas não perder a consciência. Então ele se transforma, mas ele fica deitado quietinho na sala dele lá, até passar os efeitos no dia seguinte. Ele fica deitado, dormindo. É isso. E o legal dessa parte, assim, a Hermione, ela saca muitas coisas, né? Porque ela já tinha percebido isso lá atrás, que ele era um lobisomem, porque várias vezes ele deixou de dar aula, voltava todo esfarrapado, machucado, uma cara batida. Sim. E ela é muito observadora, ela tem aquele feeling, né? Aquela coisa de pegar as coisas no ar. Sim. E ela é muito observadora com isso. Sim. Isso eu fico, assim, admirada com ela. E o que a gente nem mencionou em todos nos filmes que a gente falou até agora é do Snape. Abram na página 394. Ele é o professor chato dos meninos. Sim, ele tem sempre aquele ar sombrio, aquele ar de... gótico. Bem gótico. Já a verdade, não é, né? Não. E a gente vai descobrir isso lá na frente. Ele descobre isso mais pra frente. Porque até o momento, Sim. ele ainda é o cara que detesta o Harry, que quer acabar com ele a qualquer custo. Só que a gente só vai descobrir que, na verdade, não era bem assim lá na frente. Que a gente já vai chegar lá, né? Só que, assim, até esse momento, ele é o que mais atrapalha o Harry, que é o que Harry acha, que ele é o que mais atrapalha em todos os planos dele, que pra dificultar mais as coisas acontecerem pro Harry, é sempre o Snape que tá no meio. É que o fato é que o Snape não tem nenhum tato social, né? Então é difícil lidar com ele, né? Ele não é gentil, ele não é bondoso, ele odiava, ele era vítima de bullying do pai do Harry, né? Do James, né? Do Thiago. Então ele não gostava, ele odiava. E tinha a mágoa também de que ele era apaixonado pela Lilian, né? A mãe do Harry, e que ela se casou com um cara que fazia bullying com ele na escola, né? Tipo, o pior inimigo dele. E aí eles tiveram o Harry e ele teve que se tornar tutor, cuidando do moleque pelas costas a vida toda ali, né? Então ele é meio revoltado, na verdade, né? Não, daquele jeito. Mas aí, partindo aqui pro próximo filme, depois dessa transformação em lobisomem que é assustadora e incrível, a gente tem o Cálice de Fogo, que você falou que é o seu filme favorito? É um dos. Tem esse, né? O do Azkaban, e tem o Cálice de Fogo. Porque é onde a gente descobre que não existe só a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, tem outros. Isso é muito foda. E existe. Sim, daí descobre assim que existe, na verdade, é um outro universo ali. Exato. Outro universo e Sim. tem outras escolas, tem outros tipos de habilidade. Sim, e exatamente. que existe um campeonato. Igual o nosso mundial, né? Que é esse ano, né? Então descobre que também no mundo deles tem isso, tem esse campeonato, tem toda essa história, essa briga, e que, mais uma vez, tentam enfiar o Harry numa briga que querem justificar de qualquer forma, tentar destruir ele, que é quando colocam ele, né, pra fazer parte do campeonato, que na verdade nem teria idade pra jogar, né? Que seria a partir dos 16 e ainda tinha 14, então... quando ele entra nesse mundo, daí é onde eu entro nesse universo, acho super divertido. Tudo que acontece. Os jogos. Os jogos, as poções, as soluções mágicas dos outros personagens. E tem o baile, né? O baile é demais, né? Sim, não, aquela roupa do Rony, misericórdia. Sim. Eu teria vergonha de sair. A mãe dele sempre tentando fazer o melhor, assim, entendo, né? Pra criar tudo isso de filho. Não tem como, tem que ser tudo de segunda mão. E ele sempre herdou dos irmãos mais velhos, né? E ele sempre achava que não ia ser ninguém, porque ele sempre foi muito medroso, cagão, nunca foi tão dedicado à escola. E Sim. aquela roupa, bichinho, sofreu. Sofreu demais. E é foda porque tem muito essa dualidade de você sempre ver o Rony se sentindo muito incomodado pela família dele não ter grana, né? De serem, assim, pobres, eles não são ricos assim, mas eles não tem dinheiro pra caramba sobrando, assim, eles estão na risca ali, né? E o Harry tem uma pequena fortuna, né? No banco de Gringotts, né? Mas que vai gastando. Sim. Chega no final Chega no final, eu não lembro qual livro. Uma pequena grande fortuna, né? É lá pro. Acho que é lá pro 5º livro já, que ele tá começando a fazer aqueles exames deles, os noms. Sabe? Que é os exames extraordinários em níveis de magia e tal. E aí ele tenta entender o que ele vai fazer quando ele sair da escola.
né? Porque a fortuna dos pais dele não vai durar pra sempre, inclusive já tá acabando. Em algum momento não vai durar pra sempre e ele precisa decidir o que ele vai fazer. Acho que é mencionado isso em algum livro. Mas do Cálice de Fogo eu gosto muito, né? Porque tem esse lance e você conhece a Rita Skeeter, né? Que é a jornalista inescrupulosa, né? Que não é dito no filme, mas no livro é dito que ela é um animago. E é assim que ela conseguiu os furos dela, né? Os furos de notícia, porque ela se transforma em besouro. Sim. Ela tenta fazer entrevista com o Harry, né? O que ele fez pra conseguir entrar nesse campeonato, enfim. Isso, e ela consegue sempre pegar uns furos de notícia absurdos, assim. Mas é muito legal. E a gente tem nesse episódio, esse capítulo também, a gente entra na Copa Mundial de Quadribol, que é quando a gente conhece a barraca. Que é a barraca que você mencionou no começo. Sim, exatamente. Que essa barraca aí a deles também, até a barraca deles também não é tão chique, tão bem produzida. Não é um castelo dentro, mas ela é grande. Sim, né? é grande. Ela é grande. Ela tem beliches pra caramba. Tem 4 beliches, mais cama, mais banheiro, água, tudo. Tem tudo lá dentro. Cabem, 8 pessoas, sei lá. E quando você vê do lado de fora, só como se fosse um acampamento com barraquinhas que caberiam 2 pessoas. E aí você vai sendo apresentado ao lance, você vai evoluindo na história e vendo mais sobre os seguidores do Voldemort, né? Sim, que eles começam a surgir, né, começam a aparecer. Sim. E também é onde dá uma reviravolta na vida do Harry, né? Porque começa a vir outras coisas, o Dumbledore perde seu poder. Então, de certa forma, ele não consegue mais ter o controle de que o Harry tá fazendo, tentar ajudar da forma como ele ajudava, né? Então ele fica meio ali onde ele fica por si, com todas as regras que tem na escola. Então, assim, ele quase não pode fazer muita coisa. Tem a parte também que ele se junta com outros alunos para conseguir ter aula de fato de magia, porque até isso foi proibido na escola de magia. Uma escola de magia que não pode fazer magia. Não é foda. Não, é que nesse livro o que acontece não é que foi proibido, né? Não é na Ordem da Fênix isso, né? Depois. O que acontece nesse do Cálice de Fogo é porque a prova é para alunos que a partir do 5º ano, né? E assim, acho que as magias que ele podia fazer não era pra idade dele. Ele tava no 3º ano. Ele tava no 3º ano. E ele ele tava no 4º ano. Né? E ele não tinha nível, né? Ele estava muito abaixo dos outros estudantes. E os outros estudantes sabiam fazer muita coisa, que nem o próprio Cedrico Diggory, né? Que é o nosso querido Edward. O próprio... A gente conhece outros professores também, né? A gente também conhece nesse livro o Olho Tonto Moody, que era um ex-auror. E a gente descobre que existe essa profissão, né? Os aurores, que são os caçadores de bruxos das trevas, né? Parece muito emocionante, mas muito perigoso também. E ele fala que o Cedrico Diggory já transformava uma pedra num relógio e fazia o relógio dizer as horas antes dos 4 anos de idade, sabe? O moleque, ele era muito bom, né, nos feitiços dele, magia. Realmente, ele era bom, né? O Cedrico, tanto que ele é o campeão oficial que a escola escolhe, né? O Harry foi escolhido pelo Cálice por conta de uma trapaça, né? E conseguiram burlar a magia, né? Sim, ele não tinha chance realmente, assim, né? Mas ele teve muita ajuda, né? E isso foi o que salvou ele. De todos os lados, né? De todos os lados. Até do amigo dele que tinha medo de tudo e conseguiu ir pela folhinha, que ele trabalhava com herbologia. O Neville, ele... Leviu. Não é que ele trabalhava, ele era um aluno que ele gostava muito de herbologia, né? O Neville. Ele trabalhava e mexia, né, com tudo isso, ele conseguia estudar e se aprofundou, e ele descobriu a planta que ele podia usar pra nadar e conseguir fazer um dos jogos, né? Sim, uma das provas, que é a prova do lago, né? Em que eles têm que resgatar um refém, né, dos Sereianos, né? E, cara, é muito legal porque tem vários mistérios nesse livro. Tem o mistério do ovo, você recebe a missão e você tem que desvendar a missão do que você vai ter que fazer na prova. E aí você se prepara pra prova, né, pro desafio, né? E é sinistro, né, cara? Mas é uma baita aventura legal, assim. Mas é um livro que já acaba dramático. Ele termina o filme, né? E ele fica meio sozinho, né? Porque além de não saber fazer muitas coisas porque não é da idade dele, né? As magias que ele tinha que fazer, ele não sabe. Sim. Ele não teria nem permissão pra fazer tudo isso. Ele tem que aprender com os outros e ele não tem o apoio do amigo, né? Sim. Porque o Rony, na verdade, acha que ele quis ir lá pra se aparecer, que ele fez aquilo, não contou pro melhor amigo dele que ele ia entrar pra uma competição.
Então o Rony se sente meio que traído, uma amizade traída e um pouco de inveja, né? Porque Sim. ele acaba tendo um pouco de atenção, né? Sim. Então ali fica um pouco abalado a amizade e a Hermione fica meio balançada entre os dois lados, né? Sem saber o que se ajuda um ou se apoia o outro. Sim, total. Não, e aí é bem isso. E aí você vê os conflitos das amizades deles, né? De como tudo vai acontecendo, assim, né? Após a gente tem os impactos, né? De tudo que aconteceu no filme seguinte, que é a Ordem da Fênix, né? E... que eu mencionei uma frase, e na verdade era uma parte sobre essa. Qual? Não, que eu falei um pouco sobre a parte de que mudam muito, né? A parte do filme Cálice de Fogo, onde muda tudo. Porque é onde os seguidores de Voldemort voltam. E é onde mostra que ele realmente voltou. Porque encerrando o Cálice de Fogo, que ele fala, Voldemort voltou, ele grita, todo mundo que tá em volta no torneio, né? Isso, lá no torneio, na arquibancada, escuta, né, quem tá mais próximo, e é onde encerra ali, né, e começa a Ordem da Fênix, onde acha que o Harry quer ter o poder, o Dumbledore quer ter o poder de tudo, e é onde começa um outro enredo que Harry nem esperava. Sim, aí a gente entra em Ordem da Fênix, que é isso mesmo. Tem a morte do Cedrico Diggory, que é uma grande coisa, porque fazia muitos anos que não morria ninguém no torneio Tribruxo, e é uma fatalidade, né, cara? Mas aí as pessoas acham que ele morreu no concurso, né, que foi misterioso, umas coisas assim, eles estão investigando ainda os fatos da morte dele, porque ninguém quer acreditar que o Lorde das Trevas voltou, inclusive o próprio Ministro da Magia, ele é bem negacionista, né, e ele não quer aceitar que voltou e tal, só que começam a acontecer um monte de coisas estranhas ao redor do mundo da magia e no mundo dos trouxas também. Sim, no mundo dos trouxas aparecem várias coisas, onde dá aquela misturada, e eu não sei também, né, o povo... voltando para nossos telespectadores, não sei se eles estão entendendo um pouco, né? Já que era um assunto mais simples pra gente, né? Mas a gente gosta tanto que entra num assuntos mais profundos, né? Que não sei se todo mundo prestou atenção, né? Nos filmes, mas quem quiser, por favor, né? Assista novamente. Tá lá. E a gente tá aqui pra... a gente tá aqui pra isso. Pra discutir sobre isso. Assim, sim, ele tem um medo de Dumbledore querer o poder, né? Na verdade não é, mas ele acha que sim, né? O Ministro que da essa Magia, ameaça ele que criou, porque o ministro tem medo de perder a posição dele no ministério. Então ele tenta destruir, de certa forma, Dumbledore, porque acha que ele tá querendo pegar o lugar dele. Não sei em que mundo ele pensou isso, né? Não sei em que sentido fez isso pra ele, mas... Só posso dizer que não tenho intenção de ir para Azkaban. Já chega! Levem-no! Pode não gostar dele, ministro. Mas não pode negar. Dumbledore tem estilo. Mas é porque assim, o ministro fala que se o Dumbledore, ele não pode ficar falando que voltou, que o Lorde das Trevas voltou, porque isso cria muita divisão popular, né? As pessoas ficam assustadas e isso vai criar caos. Então ele não quer dizer isso, e aí fala que se o Dumbledore continuar propagando essa história, ele vai entender que ele tá contra ele e contra o Ministério. Sim, ele vai dizer assim como se ele fosse incompetente, porque você não foi capaz de destruir o mal, né? Desestabiliza um pouco ele no poder. Talvez isso foi o que deixou ele sentir mais inferior, né? Também, ele não quis tomar medidas, né? Por achar que ele não foi capaz de manter a ordem do mundo, né, da magia. É aí onde começa todo o novo enredo, onde Harry é acusado também de participar de tudo isso, onde começa a vir novas regras, novas suposições. Sim. E esse filme eu achei um pouco mais pesado. Ele é pesado, porque ele envolve muito mais política, né? Envolve muito mais consequências reais, assim, parecidas com o que a gente está acostumado no mundo real, assim. Isso é ruim, né? Sim, traz a gente para um lado que a gente não queria. Sai um pouco da magia, sim, mas por conta mesmo da preocupação, da visão da magia sair para o mundo, descobrir uma coisa que há muitos anos, né, milhares de anos, ninguém soube e não é para saber, né? Sim, então eu acho esse filme um pouco mais pesado, um pouco mais sombrio nesse lado político, nesse lado de burocracia, de poder, e onde Harry se vê um pouco menos
possível de tomar suas decisões, de poder fazer aquelas aventuras que ele gosta, né? Sim. Não, e também tem isso, mas assim, é muita coisa acontecendo ao redor dele, né? Ele tá tentando. Ele sabe que ele tá certo, ele tava lá no cemitério no quarto filme, lutando contra o Voldemort e viu o Cedrico morrer na frente dele. Então ele tá muito angustiado, muito revoltado, porque ele sabe a verdade, ele contou a verdade, e estão dizendo que ele é mentiroso. Sim. Né? E o Ministério tá contra ele e contra o Dumbledore e contra Hogwarts. Porque também é na Ordem da Fênix que a gente tem conhecimento que existe essa ordem, que é esse grupo, né, de pessoas preocupadas que se chamam a Ordem da Fênix, em que eles lutam contra o mal de forma clandestina, eles são tipo vigilantes, assim, eles, né, uma força de elite feita por bruxos amigos. E é quando a gente tem a professora Umbridge, né, que ela é uma funcionária do governo ali, da magia, Dolores, né? que vai interferir diretamente. É a Dolores Umbridge. E ela vai interferir em Hogwarts. E ela realmente interfere, coloca um monte de leis lá na escola que não faz sentido, mas na verdade ela tá lá pra investigar os próximos passos do Dumbledore, né? Ela quer demitir a professora de adivinhação, né? Então, é terrível, cara. Muita coisa acontece nesse filme, assim. Ele tem um tom muito mais assustador, de urgência, de você não saber como as coisas vão se desenrolar. Mas também tem cenas muito boas, que é, por exemplo, a fuga do George e do Fred Weasley da escola. Sim, fogo de artifícios, né? Bem na hora da prova, né? Aquela parte ali. Não sei se foi essa que você tá mencionando. Isso, estão durante os exames dos nons, né? Os níveis ordinários de magia. E aí é quando eles decidem que estão cansados da escola por conta da quantidade de... Porque a Dolores está começando a machucar alunos. Sim. Ela está começando a interrogar alunos para saber da verdade, do que... Se eles sabem de alguma coisa, de grupos... Porque tá tipo ditadura, cara. Tá proibido grupos estudantis de mais de 3 alunos conversando. Tá proibido qualquer formação de clube e organização, sabe, da escola. Não pode, sabe? Nada pode. E aí eles encontram um menino que tá com a mão sangrando porque ela tem aquela caneta que quando você escreve, sua mão vai ficando em carne viva, escrevendo o que você tá escrevendo no papel, na sua mão. E aí eles veem aquilo e eles ficam cansados daquilo. Eles falam: olha, Fred, eu já tô cansado da escola, eu também. E o Harry no ano anterior, ele ganhou o torneio Tribruxo, né? Mesmo ele não quis o prêmio, ele ganhou o prêmio em dinheiro, que era, sei lá, 100 mil galeões lá, que é a moeda deles na história. E ele dá o prêmio pra eles. Ele dá com a condição de que eles não contem a ninguém que ele que deu. Ele não quer o dinheiro do prêmio, porque ele não sente que mereceu. O Cedrico devia ter sido campeão, não ele. Sim. Né? E aí ele realmente dá pra eles o dinheiro e eles começam a investir nas genialidades Weasley, né? Que são os produtos de brincadeiras, de logos e brincadeiras deles. Eles abrem uma loja, né? E aí quando eles saem de lá e vão no outro livro, eles abrem e vão de vento em polpa, né? Estão indo inclusive de vento em polpa. Eles estão indo muito bem. Esse filme, até a leitura do livro também, ele pra mim do início ao fim é um pouco angustiante. Qual? O sentimento mesmo da Ordem da Fênix. Todo o filme, da parte inteira do livro e do filme completo, porque nunca dá pra saber o que vai acontecer. A gente tem aquela sensação de que parece que nunca vai acabar e de que vai dar muita merda. E a Dolores, ela tem aquele ar de fofinha, aquela pessoa boazinha, só se veste de rosa, e na verdade ela é uma tremenda tirana, né? Quantas pessoas no mundo também não são assim, né? Tem essa capa maravilhosa. E tem o lance de que nesse livro é isso, é muito o mundo adulto falhando, assim, né? Tipo, os adultos também sem controle de nada. E eu lembro do sentimento nesse livro e filme de imaginar se a Dolores ela era partidária do Lorde das Trevas, mas na verdade não, cara, ela só é uma extremista. Ela é uma extremista do ministério que acha que a lei tem que ser feita doa quem doer e tem que ser dura mesmo, e criança não tem que dar opinião de nada, e que se a educação dessas escolas está sendo desse jeito, então o ministério vai interferir sim, porque a educação tem que ser assim, assim, assado. As crianças não podem ser questionadoras, eles não têm por que aprender. Não pode saber de tudo, basicamente. Não pode saber de tudo, eles não podem aprender. Eles não podem aprender a se defender. É quase um paralelo de galera que não quer educação sexual nas escolas, sabe? Não, nós não queremos arte contra a defesa das trevas porque eles não têm do que se defender. Não precisam defender de nada. Caralho. Ali ela vira uma tirana e ali fica assim. É como se estivesse destruindo tudo que os filmes anteriores tinham construído pra gente.
Sim, sobre a escola, né? Sobre a escola, sobre tudo aquilo. Porque quando o Dumbledore perde seu poder, fala assim, pronto, acabou a escola, fudeu de vez. Sim. Desculpa a palavra. E é nesse livro que o Harry se sente cada vez mais isolado, né? Porque o Dumbledore tá realmente ignorando ele, porque ele percebe que a influência sobre... Não é influência, ele tem medo de que inclusive nesse livro, né? O Voldemort percebeu a ligação entre eles, né? A ligação que Acho que é nesse livro que ele descobre também, que ele percebe, que acho que deixa a gente perceber de que Voldemort ele consegue entrar na mente do Harry. Isso, essa ligação, isso mesmo. Essa ligação, entrar na mente e manipular as coisas. Ele percebe isso, só que ele não fala isso pro Harry, porque, não, senão eu ficaria assim, eu vou te contar, mas ele vai saber se eu te contar, então eu não posso te contar, então eu tenho que te ignorar. Exato. E você descobre por conta própria o que tá acontecendo. E daí o Harry fica assim, de certa forma ele sentiu essa falta desse apoio, dessas metáforas e dicas do Dumbledore, né? Não, e nessa fase que você fica puto com o Dumbledore, né? Você sente raiva dele, né? Sim, eu me senti na pele do Harry, assim, é sério isso? Você me ajudou até agora, do seu jeitinho, e agora tá me lascando, largando sozinho, e aí? Porra, é essa, Dumbledore? Eu que lute. Lute. E aí, bom, partindo aqui pros últimos 3 livros, na verdade, né? Que são 3. O filme são 8, mas são 7 livros, né? A gente tem O Enigma do Príncipe, né? Que é onde o Dumbledore volta a ajudar, né? Voltam a se unir. Sim. De certa forma. E você descobre mais sobre o passado do Voldemort, né? Sobre o passado do Tom Riddle, né? O Tom Riddle que... É isso, ele era ele veio de uma linhagem muito complicada. A gente descobre mais sobre a mãe do Voldemort. No livro, isso é muito mais bem contado. Descobre que ela era... Sim, fala aí. É mais bem contado, sim. Inclusive, ele descobre que ele mesmo não era um sangue puro, né? Exato. E por isso ele odiava os que não eram sangue puro. Porque ele também não era... Assim como Hitler. Sim. Exato. O holocausto total ele queria ali, né? E assim, daí você fica puto ainda, né? Fala assim, como assim? Quer dizer que nem ele era e queria exigir dos outros uma coisa que ele mesmo não era. E assim, aí você descobre que o Voldemort, ele era filho de um trouxa muito bonito, que foi enfeitiçado por uma poção do amor pela mãe dele. E a mãe dele não era tão bonita, era uma bruxa de uma família pobre, avarenta e sem dinheiro, mas que vinha da linhagem do Salazar Sonserina. Que era o Sonserino original, que falava com as cobras. Sim. Lá, né? E aí é quando a gente começa a entender o lance. E ele tinha um anel, que era do Salazar Sonserina, e a gente começa a entender a predileção do Voldemort pelas Horcrux, né, de fazer as Horcrux, e por objetos bonitos e preciosos para guardar os pedaços da alma dele, né, e você vê isso nesse filme. Sim, porque ele era uma pessoa muito... Ele era tipo um narcisista, né, e nele também, só que sem querer ele acaba deixando uma das Horcrux, né, no Harry. Que ele descobre muito depois. Sim, aí é o que aconteceu, né? Na noite em que ele matou os pais do Harry, um pedaço da alma dele se desprendeu e foi pra cicatriz, né? Do Harry ali. Se criou a cicatriz. Sim. E o Harry se tornou uma Horcrux. Sim. É o que a gente descobre isso lá, mas no último livro, mas eu tô adiantando aqui. Mas lá no final, né? Mas assim, e esse é o livro em que a gente se despede do Dumbledore, né? Que é isso... Foi chocante. Sim, e é onde ele cria uma revolta muito grande pelo Snape, né? Você tinha que proteger, ele confiou em você, sempre confiou em você e você traiu ele. Esse daí eu fiquei triste. Não, porque pra ele, acabou. Eu fiquei muito triste. Acabou, porra. Né? Acabou, é isso. Acabou, não tem mais Hogwarts, não tem mais Dumbledore, acabou. E que vai ser? E é foda, né? Porque realmente você fica muito sem direção, sem saber o que vai acontecer. Mas o livro acaba com o Harry falando: ano que vem eu não volto pra Hogwarts, ano que vem eu não volto pra cá, né? Eu vou atrás das Horcrux pra tentar destruir é a única coisa que resta, né, cara? Ir atrás do mal supremo pra tentar destruí-lo. E ele descobre ali que uma das Horcrux que ele foi com o Dumbledore buscar naquele rio, né? Não sei se você lembra. Uma caverna, uma gruta. Caverna. Uma gruta. Isso, uma gruta. Tem um rio cheio de... As mãos só bem do rio. Ali é horrível. É um lago dentro da caverna em que tem esses zumbis que eles chamam de Inferin no livro, que são mortos-vivos, né? Enfeitiçados. E ele descobre que ali eles se mataram tudo pra conseguir pegar uma Horcrux e ela não era... Eu não acredito que passaram por tudo isso pra... Não, e é isso. E assim, e a gente vê uma demonstração do poder do Dumbledore novamente, né? Que o quanto que ele é poderoso quando ele tenta escapar dessa caverna. Eles escapam, né? Graças ao Dumbledore. Sim. Mesmo moribundo ali, faz um
porque os Inferi, eles se assustam com fogo, né? Aí ele faz um feitiço de fogo gigantesco lá. Vou até com vontade de assistir esse filme hoje. E ali já estava doente. Ali dava pra ver já a mão dele, que ele já estava doente. Ele escondia de Harry. Na tentativa de destruir as outras Horcruxes, o Dumbledore ele começou sozinho a tentar destruir as Horcruxes. Ele tentou destruir o anel, ele conseguiu a muito custo, mas ele ficou amaldiçoado com uma maldição que tava deixando ele com o dedo podre. O dedo podre e... o dedo podre. E aquilo ia matar ele em algum tempo, tipo um câncer, né? Ele durou acho que 1 ano, né? Que foi o que o Snape disse pra ele, que duraria mais ou menos 1 ano. Duraria mais 1 ano. E só que aí que tá. Quando eles voltam pra Hogwarts, e aí os Bruxos das Trevas entram no castelo com a ajuda do Draco Malfoy, né? No combinado deles dois, o Snape tinha que matar eles. Pra evitar que ele, eventualmente se tornasse alvo de alguma tortura. Porque iam fazer coisas assim inomináveis com ele, né, cara? Iam pegar o Dumbledore e os Bruxos das Trevas e iam torturar ele até umas horas. Ele não queria isso. Ele me mata de uma vez, cara. Assim como fizeram com a Hermione, né? Exato, foi terrível, né? Não, foi terrível, né? Eu lembro desse. E é nesse livro que nesse filme, o Harry tá se dando muito bem nas aulas de poções, né? Porque ele achou um livro que é tipo um diário com várias anotações de rodapé nas páginas, né, que é o livro do... E aí você tem lá no livro escrito, este é o livro do príncipe mestiço e tudo mais, e caraca, né, e ele arrasa nas poções, né, e o Harry cai nas graças do professor de poções nesse livro, e aí ao final do livro você descobre que na verdade aquele livro, o príncipe mestiço, era o Snape. Sim. E ele descobre por conta de um feitiço de ataque que o Harry usa, que é o Rictus Sempra, que é aquele que corta você tipo num X no meio, que ele inclusive fere o Malfoy gravemente nesse livro, nessa parte. Sim, no banheiro, né? No banheiro. É uma cena bem pesada, né? Tipo assim, finalmente ele atingiu o Malfoy. E isso aqui não é tão legal. Não, finalmente matou ele, aquele moleque insuportável. Mas cara, mas não é tão assim. Porque quando a gente quer machucar, quer que alguém que a gente odeia se foda, mas aí quando você vê sangue, você pensa, caralho, eu também não queria que ele morresse, calma aí. Eu fiquei meio assim, tipo, caralho, não quero que ele morra. Eu quero que o Harry suje as mãos dele de sangue, tá ligado? Ele é um assassino agora. É meio pesado quando você vê essa cena, não é? Tipo, caralho, o moleque tá sangrando até a morte, fudeu. Pessoal, você não sabe o que vai acontecer. Pessoal, o Malfoy morre ali. Você, porra! Harry Potter matou Malfoy. Caralho. Ele é insuportável desde o início. E ele até o que eu ia comentar lá no Cálice de Fogo, que no livro ele é muito pior. Ele enche o saco muito mais. De piadinhas, bullying, ali é o nível hard. E a Hermione no livro, ela tem os dentes meio de coelhinho, né? É verdade, ela tem dentucinho. Sim. E no Cálice de Fogo tem uma parte em que eles vão fazer uma magia nessa briga entre eles com o Malfoy. Ele acaba fazendo uma magia com ela e ela fica com os dentes abaixo do queixo, muito grande. De capivara, sim, assim. E tem que ir pra enfermaria. Sim. E ela fala, pode falar. Não, é isso, essa enfermeira aí é a funcionária que mais trabalha nessa escola, né? Sim, isso, exatamente, que ela reconstrói o osso, enfim, né? E ela consegue diminuir, né? E inclusive diminuir um pouquinho mais pra ficar mais proporcional, né? Só que no filme nem tem essa parte, né? Sim. E não tem. Tem só o lance da vira-gato. Sim, daí entrou numa outra parte que eu lembro dos próprios elfos, né? Que tem o Dub. Eles têm, a minha curiosidade sempre foi, as mesas não era passe de mágica. Sempre foram os elfos que colocavam as coisas na mesa e retiravam. Só que no livro ele conta muito, a Hermione protegia muito eles. Não, ela protegia muito eles, ela participava de como se fosse uma manifestação pra defender os elfos e a liberdade dos elfos. Não, ela criou, né? Era o Fale. É o Fale, isso mesmo. O Fale. Ela criou essa frente unida de libertação dos elfos domésticos. Porque ela achava que os elfos domésticos eram escravos dos bruxos, né? E tava errado aquela relação, né? Sim, e depois descobri que o próprio Dobby era da família do Malfoy. Daí foi onde eu odiei mais ele. Sim. Então quando chegou essa cena do Harry, eu falei, finalmente. Isso lá em Câmara Secreta, né? Quando você descobre que o Dobby, ele era o elfo doméstico da família do Malfoy. Sim. E ele era tratado como os bruxos tratavam os elfos domésticos, como nada, né? Como escória. E o único libertado, né? Sim, mas assim, é legal porque assim, nessa busca por ela tentar ajudar os elfos, e assim, os elfos, eles é um compromisso mágico, aparentemente é como eles vivem, né? Mas em Hogwarts, pelo menos, eles são bem tratados, né? E é nessa aí que você descobre que tem a cozinha de Hogwarts que fica embaixo do grande salão, né? E aí tem o quadro
tem um quadro de uma fruteira, que é uma pera, e você tem que fazer uma cosquinha na pera, e ela abre uma passagem secreta que dá pra você ir pra cozinha. Não, fazer uma cosquinha na pera é muito engraçado. É muito engraçado, né? E aí tem as mesas da cozinha ficam posicionadas exatamente no mesmo tamanho embaixo das mesas do salão principal. Então a comida só sobe, né? Os elfos fazem a comida, né? Porque não existe, segundo as leis da magia, a Hermione lá, não existe você criar comida do nada. Então é tudo transfiguração, você transforma os ingredientes e cozinha. E aí os elfos cozinham, e aí a comida do salão principal sobe pras mesas, né? E é demais, né? É maravilhoso. Eu lembro que no primeiro livro eu li, e eles falavam que os garfos eram de ouro, os pratos de prato, caceta, né? Que vibe. Sim, e daí você percebe quanto a magia também é limitada. Você tem que saber usar. Não é do nada. Não é do nada, não existe isso. Que nem a senhora, a gente vê muito disso na casa dos Weasley, né? A senhora Weasley cozinha tudo, e aí você entra lá, tá, um lado tem o tricô sendo feito sozinho, na pia o prato sendo lavado sozinho, né, tudo com magia. E nos livros, em algum momento lá nas Relíquias da Morte, quando eles estão sem comida direito, o Rony reclama que a Hermione não faz uma comida, porque a mãe dele faz comidas deliciosas e tal. E ela explica isso, que não existe comida do nada. Ela só sabe bem, então, tipo assim, você tem que saber cozinhar, entendeu? Você tem que aprender a arte de transfigurar comidas pra transformar em alimentos deliciosos. Eu faço isso na cozinha também. Com o Air Fryer a gente faz magias aqui em casa também. Para as Relíquias da Morte, a gente tem finalmente Não, Relíquias da Morte já é o último, né? Desculpa. Relíquia da Morte é o último. Príncipe Mestiço e Relíquias da Morte, que é quando eles saem finalmente na busca dessas Relíquias da Morte, que a gente vê aquela historinha sendo contada, né? O que está fazendo, Alberto? Você está mentindo, Dolores. E não se deve contar mentiras. Relíquias que foram dadas a 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada. Sim, nossa, e essa história aí é muito... Eu gosto dela. Uma vez eu contei pro Emanuel, porque ele queria entender o porquê das Relíquias da Morte, qual era a história, por que triângulo, o círculo, o que é significado. Daí eu fui meia-noite, antes de dormir, eu contando pra ele. Você contou, você contou mesmo pra ele. Você contou. Eu contei a história pra ele entender qual o significado. Ele ficou, nossa, que não, meia-noite, né, gente, tanta hora, né? Enfim, mas essa história eu acho muito chocante, muito interessante. O motivo, né, tipo, de cada um, e você vê como é interessante que até ali também existia o interesse no poder. Sim, exato. Desde sempre, né? Da imortalidade, da invencibilidade, né? Sim. E o mais esperto é o cara da capa da invisibilidade, né? E é o mais humilde também. Sempre tem exato. O que mostra assim, sempre a bondade, né? Do filme inteiro, é sempre. O que vence é a bondade, o amor, o pensamento, o ajudar o próximo, enfim, é sempre o entorno sempre disso. Então o único que ficou até quando quis viver foi o que escolheu só um pedaço da capa da morte, né? Que a morte tinha aquela roupa. Então assim, que é a única coisa que ele não conseguiu a morte que não conseguiu puxar ele foi o que escolheu um pedacinho da capa dela. Porque realmente a gente não vê a morte, né? E é legal, né? Porque você vê essa história, assim, é um momento muito bonito do filme, né? Que é uma animaçãozinha, storytelling, uma bonitinha, assim, você fica... melhor recurso visual, né, cara? É excelente. E nessa altura, nesse filme, a gente já tá apegado a outros personagens. A gente tá apegado a Luna, né? A Luna Lovegood, que é filha do editor-chefe do Profeta? Não, do Pasquim. O Pasquim, que é um jornal... É um jornaleco, né? Isso, ele tem um jornal que não é tão famoso e ela fala coisas totalmente desconexas e é um mundo paralelo que ela vive, né? Cara, é uma graça, eu adoro a Luna. A Luna, ela é... Os personagens de Harry Potter, eles são pra todo mundo, né? Harry Potter é pra quem se sente deslocado de qualquer forma, né? Ou já sentiu, ou se sente de qualquer forma. E aí ajuda você a encontrar, de repente, os outros bizarros igual você, sabe? Então é muito legal, assim, essa coisa dos personagens, assim, né? Trabalha com a inclusão, né? Isso mesmo, inclusão e diversidade.
O que é irônico, né? Porque tem as polêmicas da J.K. Rowling, né? Dela ser extremamente transfóbica, né? Mas o universo é super inclusivo, sabe? Não sei se foi a intenção dela ou não, mas se tornou uma coisa que virou um símbolo pra muita gente, assim, né? Das comunidades, assim, num lugar seguro, assim. Eu acho que ela, inconsciente, ela fez algo pra todos, mas acho que ela não pensou nessa outra parte quando ela criou. Total. E aí nesse é quando o Harry e a Rony e a Hermione, eles viajam por conta, né? Eles viajam por conta pelo país, atrás das Horcruxes, né? E nisso eles brigam, eles se desentendem, o Rony foge, e aí o Harry e a Hermione são pegos pelos caçadores de recompensa, que estão a fim dos prêmios, né, pela cabeça do Harry e deles, né, e o nome do Voldemort foi Azarado, né, que quando eles falam que criam uma maldição em cima de uma coisa, eles falam que é Azarado, né, e por alguma razão eles falam, e quando você fala o nome dele, todos os feitiços de proteção em volta que você tiver lançado, eles se desfazem automaticamente, e os caçadores sabem que você falou o nome dele, porque só alguém que fosse realmente contra o Lorde das Trevas falaria o nome, teria a estupidez de falar o nome dele. Sim, isso mesmo. E é o que eles fazem, né? Mas isso é importante pra história, né? Pra desenrolar tudo que tem que acontecer, né? E aí eles vão pra mansão dos Malfoy, né? Que tem a gente vê mais da Bellatrix Lestrange, né? Que é essa vilã terrível, né? Ela é prima, inclusive, do Sirius, né? Exato. E que matou o próprio primo, né? Pra poder... Exato, que matou ele, né? Que a gente tem a morte dele no terceiro livro. Não, no quarto? Não, na Ordem da Fênix. Na Ordem da Fênix. No quarto, o Harry e ele se comunicam, mas eles não se veem e não aparecem. Não, só se comunicam pelo fogo da sala comunal. Isso. Da lareira da sala comunal. A lareira, isso mesmo. Vai falar lareira, né? Porque como a gente não tem aqui, mas você lembraria porque por aí tem, né? Não, a lareira é uma palavra que eu lembro sempre, o tempo todo. Todo Natal mesmo no Brasil eu colocava a lareira virtual. Nossa, é super emocionante. Devia ser bem quentinho, né? Essa lareira virtual. Em casa não era tão quentinho, mas o calor do momento de armar a árvore com uma lareira crepitando na TV era legal. E enfim, nesse último livro é quando as coisas se resolvem, né? Assim, finalmente, depois de muito sacrifício, adiantando bastante. Sim. Né? Mas o Harry vence, né, o Voldemort com o elo das varinhas, né? Com toda a ajuda que ele teve, assim. E isso é uma coisa legal em Harry Potter. Apesar de tudo, o Harry não faz nada sozinho, cara. Ele sempre tá com a ajuda de todo mundo. E a força que ele encontra sempre vai estar nos amigos, nas pessoas que amam ele, né? E eu acho que isso é uma puta metáfora pra vida, né? Na verdade, a gente, às vezes, passa por momentos difíceis. E, cara, é importante a gente olhar assim pra quem tá do nosso lado, né? Porque sozinho... Toda vez que ele tava sozinho, tava miserável, Sim. Cara. E apesar do filme retratar muito sobre Harry, as ações de Harry ser o protagonista, nos livros, na verdade, o Rony tem muitas ações. Sim. No Rony tem muito mais... O Rony é muito nerfado. O Rony no livro, ele tem muito mais coragem, ele tem muito mais ações que no filme acaba sendo passada pra Hermione fazer o Harry. E o Rony no filme acaba sendo aquele mais medroso, mais cagão, né? Digamos assim, né? Ele é um alívio cômico. E no livro não. No livro ele é mais corajoso. Ele também faz parte ali do trio, né? Os três juntos ali. Consegue pensar juntos, ele também tem as ações dele, mas no filme acaba tendo mais destaque o Harry, né? Mas que no fim prova-se que os três juntos é o que dá certo, né? Exato, né? Total. E quando acabou assim, o que você sentiu quando acabou Harry Potter? O que você achou dos final, assim? É um final assim, tipo, aliviada e triste porque acabou. Aliviada porque ele venceu, né? No fim das contas ali, a última relíquia da morte, né? Que era a Pedra da Ressurreição. Que foi o que fez ele voltar, que foi a última usada, né, que foi o boom, né, que finalmente ele achou ali acabou e não, né. Sim. Eu falei, deu certo, né, nossa, conseguiram, só que daí aquela sensação, tipo, acabou, nossa, acabou, não vai ter mais, tipo, não vai ter continuação, daí aquela dor, tipo, aquele luto, né, de ter acabado uma coisa que você ficou tão assim, eu quero ver o próximo e... Anos acompanhando, foda, né? Um luto, né? Quem luta? Triste, e aquela maquiagem deles velhos, assim, isso aí é uma coisa que eu nunca perdoei muito bem. Eu não consigo engolir aquela maquiagem deles velhos, assim, sabe? Mas hoje em dia, eu tenho mais carinho por essa cena. Mas, né, logo na época que surgiu, falei, não custava colocar uns atores parecidos, só que velhos realmente aí, pra gente, sabe? Sim. Talvez não acharam, será? Vamos pensar, vai. Talvez não acharam. Impossível não achar, cara. Tanta gente até hoje eu ando na rua, vejo umas pessoas que parecem Harry Potter. Quase que eu não levanto assim, ó, pra ver se não tem a cicatriz.
Entendeu? Cara, um menina que parece Hermione, um moleque ruivo, um homem ruivo. Mas enfim, ok. Cara. Mas assim, eles até tentaram fazer de uma forma muito humana, realmente, assim, tipo, que o Rony tá gordinho, com a pancinha ali, sabe? Aquela humanidade que a gente, sabe, a galera não envelhece super bem sempre, sabe? Tipo, se... É a vida real, né? A vida, envelhece... sim. É vida real, se envelhece de uma forma normal, sabe? Eles vieram, sabe, coloriza capricho, não, com uma ruguinha aqui, sabe? Um cabelinho branco aqui, um meio despenteado aqui, a Gina com a filha ali conversando e o cabelinho meio mal cortado aqui, porque coisa de... Tem uma época da nossa vida que é só a nossa dedicação pelos filhos, né, cara? E aí, você não se importa mais se você tá na rua de moletom, se tá combinando ou não, se só tá... Eu sei, já, essa fase é a mais complicada da nossa vida, né? Não, eu tô nessa fase, cara. Eu levo as crianças pra escola de moletom, cara, de calça de moletom. Nossa fase é essa mesmo agora das crianças. Que agora é o momento delas, né? É o momento Tudo delas. bem, tá com muitas outras coisas na cabeça e fazendo muitas outras coisas, né? Mas é um puta filme, assim, e eu acho que a história fecha muito bem com tudo que é revelado, né? Que na verdade, aquele tempo todo o Snape era um espião, ele e o Dumbledore estavam trabalhando juntos pra tentar derrotar o Lorde das Trevas e ao mesmo tempo usando o Harry. Não, essa cena me doeu, quando ele, da sua lágrima dele, né, pra ele poder ver a real de tudo. Daí eu falei, sério, que precisou ele morrer pra poder tudo ser desvendado e na verdade descobrir que ele sempre esteve ali do lado dele. Enfim, daí aquela ali eu fiquei me sentindo mal. Por todas as vezes que eu odiei o Snape. Né, porque a gente não tinha como saber, né, se sente muito mal, né, mas assim, é como acaba a história, né, e um resumo muito... tentativa de resumo muito assim, porque é muita coisa, né, cara, é muito livro, é muito detalhe, a gente tentou resumir aqui da melhor forma, mas os livros, eles são muito detalhados. Pra quem quiser conhecer melhor, leia os livros da saga Harry Potter, ou ouça os audiolivros também, que estão disponíveis, e é esse universo riquíssimo, que fez parte, e ainda faz parte, talvez, da nossa vida num momento importante, que nem pra Tati fez parte na pandemia, né, Tati? Foi. Sim. E espero que tenha te ajudado muito a passar por isso. Ajudou bastante. E assim, lendo o livro e acompanhando o filme simultaneamente, o filme ele foi muito bem feito. Pela época, pelo que tinha disponível, né? Eu achei, sim, bem completo. Acho que eles tentaram pegar bastante coisa, assim, do livro e reproduzir no filme, sim. Claro que não teria condições nenhuma de os 7 livros fazer o filme na íntegra, porque seria impossível, viraria uma série, né? Vai ser, né? Como vai ser? Como tá fazendo? Como vai ser? Quais são as expectativas pra série? Como você tá com a série? Tô na expectativa de que eles vão seguir a íntegra o livro, e que tudo que não pôde ser feito no filme vai ser feito na série. Eu não espero muito que todos os personagens sejam parecidos exatamente como no filme, porque no livro, acho que eles vão tentar pegar muito mais sobre o livro, né? Os personagens muito mais sobre o livro do que sobre o filme, porque o filme foi uma adaptação, os personagens não são 100% como é dito no livro, né? Então acho que eu espero, né? E estou crente de que vai ser exatamente conforme o livro, que é o que todo mundo espera, acredito, né? Sim. Eu acho que sempre vai ter uma adaptação, né? Eles adaptam coisas sempre. Mas eu acho que vai ser mais detalhado, né? As crianças estão muito animadas e elas são bem parecidinhas com os personagens que a gente já conhece. Tem personagens que vão mudar, né? Que nem o Snape, ele não é igual ele era nos livros e nos primeiros filmes. Pra mim não tem problema. E é isso. Vamos ver o que vai ser, né? Mas, bom, acho que é isso, tá? Acho que a gente rebateu aqui bastante coisa sobre o universo de Harry Potter, o universo do que a gente queria falar do filme. Vai ter muita coisa pra falar, né? Com certeza. Precisaria de, sei lá, 5 horas aqui pra falar sobre tudo, mais talvez, mas enfim, eu acho que fica uma boa introdução para quem quiser conhecer mais e ir atrás do universo do livro e da série também, né, e dos filmes, né? Você quer adicionar alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar? Não, mas assim, para quem realmente não conhecia muito a fundo, acho que a gente conseguiu deixar um pouco mais claro algumas coisas, porque dúvida sempre tem inclusive um amigo meu que ele vai ouvir, porque ele também assistiu e ele não leu os livros, então ele falou que vai ouvir sim pra conseguir atualizar um pouco, e falou que vai começar a ler os livros também, então eu espero que ele goste desse podcast. Não deu pra fazer tudo. Avisa pra ele que tem spoilers dos livros, é importante dizer. Tem vários spoilers. Os livros... É uma conversa pra iniciantes, mas assim, contém spoilers porque também... Não tem como ser só pra iniciantes, porque tem muito detalhe, né? Não tem como, né? A gente acabou entrando nas nossas opiniões também sobre, então não tem como. Exato, então é isso, né?
Bom, então acho que é isso, Tati. Obrigado por você ter disponibilizado seu tempinho maravilhoso e vindo aqui bater esse papo com a gente. E vindo aqui participar. Obviamente fica um vídeo já para próximas vezes já. A gente vai achar mais temas que a gente gosta de conversar. Que afinal de contas, né? Sim, com certeza. Eu tô numa vibe agora de doramas, então... Doramas, puta merda, tá? Pra esse dorama eu vou ter que chamar a Thalita pra vir comigo, porque ela que assiste comigo aqui. Eu assisto com ela, na verdade, né? E aí, enfim, Sim. A gente vai falar mais disso. Muito bom. Pode me chamar mais vezes. Gostei bastante do nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Olha, preciso vir aqui interromper a programação de vocês, porque a pessoa falou pra mim que estava nervosa, que não sabia como gravar um podcast. E está aqui o reloginho contando, senhoras e senhores, 2 horas, 13 minutos e os segundos girando, sabe? Então, se a pessoa está nervosa para gravar um podcast, imagine quando ela gosta de conversar. Senhoras e senhores fãs de Harry Potter, minha esposa. Essa parte você corta, obrigada. Essa parte eu vou manter. Mas, bom, é isso. Tati, obrigado de novo, foi muito gostoso. E a gente se vê numa próxima pauta aí que com certeza vai surgir. E, bom, é isso, amigos. Então ficamos por aqui com mais essa edição do Na Nerd Pod. Espero que vocês tenham gostado. Fiz o que eu pude aqui com a edição, tenho certeza que ficou lindo. Mais um programa. E é isso. O Na Nerd Pod sobe toda sexta-feira de toda semana. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até semana que vem. E um beijo. Tati, manda um beijo aí pra galera. Um beijo, pessoal. Espero que vocês gostem. É a minha primeira vez no podcast, então aceito dicas de melhoria. Isso aí, mas tá ótimo, tá perfeito. É isso aí, galera. Até semana que vem. Vocês podem continuar ouvindo a gente em todas as plataformas de áudio. Sigam a gente lá nos nossos perfis do Instagram e Threads, que é o @nanerdgeek. Mandem e-mails pra gente no @nanerdpod, nanerdpod@gmail.com, ok? Beleza, é isso aí e até semana que vem. Adeus! Tchau, tchau.